Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 2751. Eamon sentiu como se todos os seus caminhos para recuar estivessem selados. Não importava para onde olhasse, parecia que a palavra morte estava sendo escrita nos céus apenas para seu prazer visual. Só que não havia prazer algum. Abalado, ele rapidamente solidificou os talismãs que vinha formando. Desta vez, sob a tutela de Leonel, ele havia aprendido que às vezes o ataque era a melhor defesa. Ele não podia sempre se esconder e esperar os melhores resultados. Ele tinha que fazer mais do que isso. Metade de seus talismãs foi desviada para sua defesa enquanto a outra metade avançou, formando escudos. Leonel não sabia o que dizer quando viu isso, mas não era seu lugar tentar forçar Eamon a mudar muito. No final, se ele não conseguisse tomar as medidas que precisava para si mesmo, então tudo o que restaria seria a morte. Os dardos caindo despedaçaram os escudos. Era difícil até dizer se eles estavam atrasados. Uma chuva de prata e ouro inundando a área. Eamon soltou um rugido baixo que quase soou muito mais agudo do que ele provavelmente desejava. Mesmo assim, não diminuiu seus movimentos. Suas mãos se expandiram sob o poder de seus talismãs. Um manto ilusório de palmas cobrindo as suas até que elas combinassem com as do céu. O olhar de Leonel vacilou antes que um sorriso selvagem se espalhasse por seu rosto. E pela primeira vez, choque irradiou do patriarca Chafra. Eamon estava imitando as runas nas palmas das mãos de Gregvin. Eu sabia. Os olhos de Leonel brilhavam como tochas. Quão horrível era o ambiente em que Eamon foi criado. Deixando de lado apenas as condições de vida em si e focando apenas na criação, quem estava lá para ensiná-lo? Quem estava lá para guiá-lo? Como ele havia despertado para a força dos sonhos em primeiro lugar? Quem permitiu que ele corresse tal risco? A resposta era óbvia, era Eamon e somente Eamon. Do começo ao fim, ele era responsável por seu próprio crescimento. Se ele não assumisse seus próprios riscos aqui e ali, como ele poderia chamar a atenção de Leonel para começar? Só porque ele não assumiu os mesmos riscos que Leonel assumiria, não significava que ele era realmente um covarde. E em uma situação onde cada passo seu poderia levar a um desvio em sua fundação que poderia custar sua vida, não era natural que ele fosse tão covarde. Mas isso ainda era apenas a ponta do iceberg. Eamon teve que se acostumar a vasculhar informações de pedacinhos e pedaços de materiais que já foram inteiros. Suas habilidades de raciocínio dedutivo deveriam ser algumas das melhores que Leonel já tinha visto. Como a legião de caçadores poderia ter materiais para sistematicamente lhe ensinar criação? Até Leonel teve seu pai o guiando passo a passo. Nesse sentido, Eamon estava realmente além até dele. Uma pessoa assim, se você exibisse tais runas e artes da força tão descaradamente diante dele, como ele não poderia aprender a tirar vantagem delas? Gregvin ficou surpreso quando seus dardos foram despedaçados. Ele pensou que poderia terminar a batalha com apenas um golpe, mas essa pessoa inútil conseguiu bloquear um de seus golpes. Humilhação. Uma grande humilhação. Os olhos de Gregvin ficaram vermelhos enquanto suas mãos de Deus pulsavam com luz. Eamon olhou para suas próprias mãos, sentindo-se um pouco perturbado novamente. Mas antes que pudesse decidir seu próximo movimento, a próxima onda de ataques já havia chegado, Gregvin aparecendo diante dele em um instante. Eamon ficou ainda mais nervoso e deu um grande golpe. Mas a própria mão de Gregvin a quebrou com um único punho. Linhas irregulares de vermelho se formando no canto de seus olhos enquanto a força do sonho se acumulava e alimentava cada uma de suas ações. O punho atravessou a palma ilusória, esmagando-a e pousando na palma de Eamon. O som nauseante de osso quebrando ecoou e Eamon soltou um uivo ao ser lançado para trás. Mas antes que ele pudesse voar para longe, uma das mãos de Deus de Gregvin caiu do céu, esmagando-o. Sangue jorrou da boca de Eamon, mas seus talismãs mal conseguiram impedir que seu corpo se transformasse em uma pilha de carne e ossos quebrados. Ele tentou se levantar, mas a palma não se retraiu, empurrando para baixo com ainda mais força. Um após o outro, os talismãs em seu corpo começaram a rachar. Se as coisas continuassem assim, ele realmente se tornaria plano. Sua mente acelerava enquanto ele tentava ter novas ideias, pensamentos originais, qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a virar o jogo. Mas não havia nada. Ele estava muito fraco. Gregvin se abaixou e puxou a cabeça de Eamon para cima com tanta força que ele quase a quebrou. Como a grande palma ainda estava pressionando para baixo, parecia que era exatamente isso que Gregvin queria fazer. O rosto de Gregvin se contorceu de desgosto. Ele não conseguia entender como alguém podia se esforçar tanto para dar um exemplo repugnante de homem. Ele não conseguia suportar a expressão no rosto de Eamon. Ele realmente merecia a morte. Ele levantou uma palma para cima, pronto para cortá-lo. Ele não planejava permitir que Eamon sequer tivesse a chance de falar e ceder. Mas naquele momento um talismã brilhou bem alto, tão longe que Gregvin nem percebeu, ou então ele teria enviado suas próprias mãos para destruí-lo. Eu admito. O talismã falou com a voz de Eamon, e naquele momento, o aperto que Gregvin tinha em seu cabelo desapareceu quando ele desapareceu. Eamon apareceu novamente no espaço semelhante a uma sala de tribunal, tossindo e expelindo sangue. Leonel o pegou balançando a cabeça. No final das contas, Eamon ainda tinha muito pouca experiência em combate e não tinha passado tempo suficiente ao lado de Leonel para que isso mudasse de repente. A realidade era que ele tinha sorte de estar vivo. Ele era um pouco teimoso demais e tentou segurar por mais tempo do que deveria. Leonel olhou para o total de pontos e a liderança apertada mudou quando o Chafra Pavilhão dos Sonhos avançou novamente. Capítulo 2752. A essa altura, eles já estavam na metade do caminho. Provavelmente haveria mais 2 ou 3 desafios entre agora e o fim.
Claro, poderia haver mais, mas isso dependia de quão curtos eles fossem. Os desafios como aquele em que o patriarca Chafra enfrentou Leonel forneceram a menor quantidade de pontos. Os longos, como 3 contra 3 entre os dois times, forneceram a maior quantidade de pontos. Enquanto desafios como aquele em que Amon quase perdeu a vida forneceram a maior disparidade em pontos. Pode-se dizer que depois dessa rodada, Leonel e os outros ficaram muito mais para trás. Mas eles ainda estavam em distância de ataque. Uma derrota de desafio não foi o suficiente para mudar tudo. Ou então qual seria o sentido de manter esse combate para começar? Leonel ajudou Eamon a estabilizar sua situação. Ele havia quebrado um braço e praticamente todas as costelas. Infelizmente não havia itens que Leonel pudesse trazer, então ele também não pôde ajudá-lo. Isso era um pouco problemático, para a maioria das pessoas. Embora fosse verdade que ele não podia trazer nenhum outro item, o mesmo não era verdade para a força. Pelo menos neste tribunal, ele podia usar forças fora da força dos sonhos, e por causa disso, ele tinha sua força vital estelar. Ele despejou tudo em Eamon, e logo a situação deste não apenas se estabilizou, mas também melhorou vertiginosamente. Leonel olhou para cima e a primeira coisa que viu foi o olhar maléfico de Gregvin, mas ele estava tendo dificuldade em levar o homem a sério. Leve isso como uma lição, Leonel disse, olhando para Eamon. A força é muito importante neste mundo. Os fracos só podem tagarelar sobre justiça e moralidade. Leonel. Gregvin estava furioso. Como ele não sabia que Leonel estava falando sobre ele? Leonel nem se deu ao trabalho de responder. Gregvin era bom em carregar suas palavras, falando de mulheres e crianças, mas ele nunca tinha enfrentado mulheres e crianças, olhado-as nos olhos e depois as massacrado. Ele os matou? Sim. Mas ele não fez isso de forma diferente do que teria acontecido com o domínio humano se a invasão da raça nômade de Gregvin tivesse tido sucesso. Ele caminhou pelos planetas deles e casualmente os destruiu com a indiferença das raças invasoras. Ele se lembrava muito bem do rosto e comportamento de Gregvin. Não era que ele prestasse tanta atenção a uma pessoa tão insignificante, mas sim porque sua memória era boa demais. Ele se lembrou de Gregvin reclinado sobre as palmas das mãos, rindo e gargalhando enquanto o domínio humano estava sendo invadido, tendo o melhor momento de sua vida. Ele nem fazia parte da vanguarda, ele estava apenas comandando vagarosamente da retaguarda. Como um gênio, como ele poderia colocar sua vida em risco tão casualmente? Claro que outros tiveram que fazer isso por ele. Ele não conseguia levar uma pessoa assim a sério. Ele realmente se importava com a morte das mulheres e crianças? Ou ele se importava mais com o fato de seu status ter sido tirado dele depois que seu povo morreu? Se ele realmente se importasse em proteger suas vidas, por que ele correu de volta para o núcleo de seu domínio? Ele não deveria ter ficado no campo de batalha e deixado Leonel matá-lo lá? No mínimo, deveria haver algum tipo de vanguarda esperando quando ele entrasse em seu domínio. Mas onde eles estavam? Correndo como ratos no meio de seu território, escondendo-se atrás das mulheres e crianças com as quais ele alegava se importar tanto e levando seus nobres para a segurança de outro domínio. Patético. De fato, disse o patriarca Chafra levemente. Os fracos não podem fazer nada além de escalar. As palavras dessa vez eram claramente direcionadas a Leonel. O que ele estava fazendo agora se não escalando? Ele perdeu para os corujas, então desafiou os espirituais. Ele perdeu para os espirituais, então só podia desafiar os nômades. A indiferença de Leonel se espalhou em um sorriso maléfico. No momento ele exalava muito mais intenção de matar do que Gregvin poderia esperar viver. Escolha um a um se tiver coragem, velho. Alguém que já está perdido para mim falando sobre os fracos? Aprenda seu lugar. O mundo pode ver por si mesmo qual de nós é o fraco. Você não precisava perguntar, disse o patriarca Chafra, estendendo a mão e escolhendo o desafio da Torre Arte Force. Num piscar de olhos, Leonel e o patriarca Chafra desapareceram, aparecendo os dois em torres separadas. O desafio da Torre Arte Force foi provavelmente o desafio mais importante a aparecer. Era a galinha dos ovos de ouro, por assim dizer. Embora não fosse possível vencer com um único desafio, e todos os desafios fossem criados iguais, esta era a única exceção à regra. Vencer de uma só vez ainda não era possível, no entanto, esse era certamente o desafio mais importante. E uma vitória decisiva aqui certamente seria o suficiente para abrir uma vantagem não menor do que a vitória de Gregvin. Não era só isso, mas também seria um desafio longo, o que significa que também renderia uma grande quantidade de pontos. Era provável que depois disso restasse apenas um desafio. Este desafio era simples. A torre tinha 9 andares e cada andar tinha um ambiente. Este ambiente seria, na realidade, uma arte da força oculta. O mundo em si era semelhante a uma arte da força. Até hoje, ainda era amplamente aceito que além da tábua da vida e da estela da reunião dos reinos, esta era a maior arte de toda a existência. Para fazer um mundo de força e artes. Que tipo de conceito era esse? Estava além do entendimento normal dos reinos. E foi exatamente nesse tipo de mundo que Leonel apareceu. Tudo parecia tão real, tão vivo. A vegetação o cercava, uma enorme planta carnívora pairava no alto, parecendo muito mais um lírio sem flor, com fileiras irregulares de dentes em cada pétala. O verde era interrompido apenas por toques de azul e vermelho, às vezes amarelo e roxo. Era realmente um mundo maravilhoso. Capítulo 2753. Leonel respirou fundo, sentindo que o ar quase cheirava, brilhante. Era uma sensação estranha, mas ele a ignorou quase imediatamente, seu olhar se aguçando. Só havia um caminho a seguir agora, esmagar o patriarca Chafra tão completamente que a atual diferença de pontos pudesse ser compensada. Desta vez, ele iria com tudo. Leonel estendeu a mão e tocou uma folha. No mesmo instante, a planta carnívora adormecida despertou de repente, mordendo-o com força total. A tarefa deste desafio era sair deste andar, obviamente, e o método para fazer isso era compreender a arte da força, desfazê-la e limpar o andar. No entanto, isso não significava que não haveria perigo em fazer isso.
Na verdade, você poderia muito bem perder sua vida neste desafio. No entanto, Leonel estava assustadoramente calmo, mesmo quando a planta carnívora parecia pronta para engoli-lo inteiro, com grossos glóbulos de ácido pingando de sua boca. Seu núcleo mágico era uma parte interessante de seu talento. Sua utilidade parecia fluir e refluir. Às vezes, era uma parte enorme de sua força de combate e em outras vezes, ele facilmente se esquecia disso. Leonel nunca se esqueceu disso de verdade, mas o principal problema que ele enfrentou foi que, assim como em tudo mais, era difícil realmente usar algo se você não tivesse as técnicas para isso. Por que o poder do rei era tão poderoso? Claro, era um fator de linhagem incrível, mas sem ir assimilar, respirar e surgir não seria nem de longe tão assustador. Na verdade, Leonel tinha um fator de linhagem por anos antes de obter a tábua dourada, e tudo que ele podia usar era para aumentar sua afinidade com a força dos sonhos e alguma ajuda para suplementar sua força da lança. Ele teve que admitir que foi graças ao poder do rei que ele conseguiu dominar o estilo de lança de seu avô tão rapidamente, mas mesmo levando isso em consideração, os resultados não foram muito fracos. Essa era a realidade do mundo. Ter talento não era o suficiente, se você não tivesse a fundação de um grande poder, e todos os pensamentos e compreensões de seus ancestrais apoiando você. A força que você poderia exibir seria sempre limitada. Aina era um exemplo perfeito. Ela era uma deus-criança, um talento excepcional e deveria objetivamente estar no nível de um deus já. Havia uma razão para elas serem chamadas de deus-crianças. No entanto, se Aina fosse um deus da 8ª dimensão, Leonel teria mesmo que fazer tudo isso? Ela poderia ter estalado os dedos e destruído os corujas, e ele teria sido felizmente um marido de casa. O problema era que ela não tinha a base de um deus. Seu pai finalmente conseguiu uma técnica útil para ela, e foi só então que ela começou a melhorar aos trancos e barrancos, mas mesmo assim ela ainda estava muito carente. Leonel teve muitos exemplos disso em sua vida. Anna foi outra, James poderia ser considerado outro, Elion. A lista era interminável. Mas isso também fazia parte da beleza das coisas, porque quando você tropeçava em um grande avanço, as mudanças na sua força não eram nem um pouco pequenas. O núcleo mágico era baseado no sistema mágico de Camelot, um mundo onde os mais fortes eram apenas da 4ª dimensão. Leonel já havia deixado para trás a força deles por tantos saltos e limites que seu núcleo mágico atual provavelmente nem poderia ser reconhecido pela própria Mordred. Claro, isso também se deveu ao fato de que seu eu iluminado fez mudanças enquanto estava inconsciente. Mas agora mesmo, em seu primeiro desafio contra o Patriarca Chafra, ele sentiu uma grande mudança. Seu núcleo mágico reagiu às suas artes da força natural mais ferozmente do que ele poderia esperar, e houve até mudanças radicais que ocorreram. Naquele momento, Leonel sentiu que criar artes da força natural era tão fácil que elas até pareciam estar se criando, e era praticamente isso que estava acontecendo. Leonel já havia percebido há muito tempo que seu núcleo mágico escalava com sua compreensão da força. Mas o que ele não percebeu foi que havia um ciclo de feedback formado entre o mundo e ele. Não era só ele tirando do mundo, mas também era o mundo dando a ele. E não era só o mundo dando, mas também ele retribuindo. Esse empurrão e puxão que se formaram não só lhe permitiu controlar a força ao seu redor sem ter que levá-la para dentro de seu corpo, mas também permitiu que essa força se comunicasse com ele e quase sussurrasse seus pensamentos em sua mente. A primeira coisa chocante sobre essa mudança foi que suas forças eram muito mais fortes. Não, elas não eram mais fortes. Em vez disso, elas eram capazes de exibir um poder maior de sua força real em vez de serem limitadas por sua dimensão. Na verdade, Leonel sentiu que se ele pudesse aperfeiçoar essa habilidade incipiente, ele poderia ignorar os limites de sua dimensão completamente e exibir a força da força puramente baseada em sua compreensão, algo que nem mesmo os deuses poderiam fazer. A segunda coisa chocante foi que ele não precisou se esforçar tanto para analisar o mundo antes de formar as artes da força natural. Na verdade, por meio de seu núcleo mágico, ele podia até criar uma habilidade com seu índice de habilidade de controle para criar artes da força natural passivamente por capricho. Ambas as questões pareciam mais abstratas do que reais, especialmente porque estavam ligadas uma à outra. Isso porque Leonel sentia que para libertar suas forças da restrição de suas dimensões, ele tinha que fazer isso por meio das artes da força natural. Ao mesmo tempo, porém, o que significava criar artes da força natural do nada? O plano carnívoro continuou a morder Leonel, uma luz selvagem emanando dele enquanto o ácido continuava a pingar. E então ele mastigou Leonel inteiro. Bang! De repente, todo o mundo verde se tornou uma paisagem branca que se estendia ao infinito. Em toda a região, apenas Leonel permanecia imaculado. No entanto, logo, uma natural força-arte de bronze se expandiu sob seus pés, movendo-se tão rápido que logo também pareceu se estender ao infinito. Isso significava que esse desafio de repente não passava de uma piada. Capítulo 2754. O Patriarca Chafra sorriu ao entrar no primeiro andar. Era idêntico ao de Leonel, cheio de plantas carnívoras escondidas dentro da beleza. Em seu rosto praticamente mumificado, tal sorriso era nada menos que assustador. Seus ossos chacoalharam e 4 portais giratórios de espaço ondularam atrás dele, mas no final, ele os acalmou. Não, ainda não era necessário ir tão longe. Leonel foi definitivamente uma surpresa, mas sua força não era tão grande a ponto de ser insondável. Durante a primeira batalha, ele tinha ido a cerca de 10%. 20% deveria ser o suficiente para esmagar Leonel, mas não havia mais muito espaço para erros. Eu vou em 30%. Neste ambiente é mais fácil explicar. Mesmo que ele tenha limpado esta torre com velocidade excepcional, isso poderia ser explicado pelo fato de que ele era particularmente bom em analisar e limpar artes da força. Além disso, este era o único desafio recorrente para o qual muitos se preparavam e treinavam. Havia até um pavilhão em cada pavilhão dos sonhos que podia replicar alguns dos efeitos deste desafio. Nesse caso, essa era a oportunidade perfeita para ele exibir um pouco de sua força sem parecer muito desconfiado.
30% já era muito mais do que Leonel merecia. Uma planta carnívora tentou engoli-lo inteiro de cima, mas o patriarca Chafra de repente acenou com a mão, fazendo-a desaparecer em partículas de luz. No entanto, quando se olhava mais de perto, essas partículas de luz tinham várias runas dançando dentro delas. O segredo para limpar esses reinos rapidamente é encontrar o núcleo do mundo, decifrá-lo e então desarmá-lo como uma bomba. O núcleo deve ser. O olhar do patriarca Chafra cintilou em direção ao núcleo. Ele já o havia encontrado, afinal, este era o primeiro andar. Mas ele esperou alguns segundos, lutando contra um enxame de bestas carnívoras antes de brilhar e aparecer perto do núcleo. A região era bem pantanosa. Era um lago, mas estava coberto de tantas folhas e nenúfares que parecia quase terra firme. Ele observou por um momento antes de concordar. Sua figura tremeluziu e seus dedos dos pés bateram levemente no chão. Ele pulou de nenúfar em nenúfar tão rápido que apenas leves ondulações se espalharam pela água. Toda vez que ele fazia isso, uma luz deslumbrante irradiava e lentamente uma corrente era formada através da água. Quando o patriarca Chafra chegou ao outro lado, as luzes ondulantes se conectaram e ecoaram pelo mundo inteiro. Num piscar de olhos, o mundo foi envolvido e então desapareceu em uma paisagem infinita de branco. Ótimo! Vamos para o próximo andar. Quando o patriarca Chafra apareceu mais uma vez, ele se viu em um deserto. Dunas subiam e desciam até onde os olhos podiam ver, e o chão de repente tremeu abaixo dele. Um buraco que parecia abranger centenas de metros apareceu abaixo dele, e uma fera tentou engoli-lo inteiro. O patriarca Chafra deixou o quarto andar, entrando no quinto. Desta vez era uma terra de neve. No entanto, toda vez que os flocos de neve que caíam dos céus pousavam nele, ele sentia sua força do sonho sendo sugada enquanto sua mente era atacada. Era um frio que era mais do que profundo nos ossos, era profundo na alma, alcançando as profundezas de seu ser e tentando forçá-lo a ceder. Ele levantou uma palma, deixando um floco de neve cair sobre ela. Isso é um pouco mais difícil. A formação está, na verdade, escondida nos flocos de neve que caem, e toda vez que eles atingem o chão, a formação geral se torna mais complicada. O truque deve ser que os flocos de neve sejam todos idênticos. Nem mesmo os deuses seriam capazes de formar uma matriz tão complexa, e qualquer um que existisse seria muito difícil de manter apenas em termos de energia. Nesse caso, apenas uma única arte da força inversa deve servir. Analise o floco de neve e o combata em larga escala. O patriarca Chafra se moveu com grande velocidade. Se grande parte da atenção do mundo não tivesse sido desviada pela Batalha dos Corujas e descendentes da raça Voz, ele certamente teria impressionado um grande segmento da população. Quem sabia que os nômades tinham um especialista entre eles? Foi um assunto chocante, sem dúvida. O que ele não sabia era que seus dois subordinados estavam congelados. Enquanto o patriarca Chafra limpava o quinto andar, Leonel já havia aparecido de volta no tribunal há muito tempo. Na verdade, ele apareceu no momento em que o patriarca Chafra entrou no terceiro andar. As comparações eram odiosas. Pesava tanto sobre eles que eles não conseguiam nem imaginar o que estava acontecendo. Pequena Raposa segurava um ursinho de pelúcia nos braços, apertando-o com força enquanto olhava para Leonel. Leonel encontrou o olhar do adorável garotinho com um sorriso. Como você fez isso? Pequena Raposa perguntou com uma voz tão terna e inocente que era difícil para qualquer um rejeitá-lo. Como? Leonel riu, seu sorriso se alargou. Porque eu sou forte. As palavras ecoaram e Gregvin sentiu como se um martelo o tivesse atingido. A primeira rodada ainda era aceitável porque estava claro que o patriarca Chafra simplesmente não esperava que Leonel explodisse com tanto potencial. Mas esta rodada, qual foi a explicação? Eles olharam para cima e testemunharam seu patriarca lentamente avançando. Ele era meticuloso e impressionante por qualquer métrica que você quisesse usar. E ainda assim, toda vez que ele limpava um andar, era como outro tapa na cara deles. Ao vê-lo avançar com determinação, e até mesmo recuar, como se tivesse certeza de que estava na liderança. Eles sentiram seus corações se contorcerem como se uma adaga tivesse sido cravada neles e arrancada de novo, e de novo, e de novo. Durante todo o tempo, Leonel ficou ali com um sorriso brilhante no rosto, como se tivesse acabado de fazer a coisa mais normal do mundo. Ele não se importou com os olhares ou com o desespero de Gregvin. Era assim que todas as coisas deveriam ser. Capítulo 2755. Leonel sorriu, observando a raposinha com curiosidade. Diga-me, quantas vidas você viveu? A expressão de Pequena Raposa mudou antes que ele rapidamente a disfarçasse. Do que o senhor está falando? Você não se sente um pouco enjoado fingindo ser um garotinho? Não precisa esconder, ninguém está observando o tribunal. Enquanto os desafios estão em andamento, eles só conseguem ver os desafios em si. Por que você não deixa esse senhor saber? Eu não vou te machucar. Uma luz sinistra brilhou nos olhos da raposinha. Meus pais me disseram para não confiar em estranhos. Certamente passarei no seu bairro com uma van branca e alguns doces. Aposto que você não vai conseguir resistir. O olhar de Pequena Raposa brilhou com confusão, mas ele era, no fim das contas, um mestre da força dos sonhos. Ele conseguia sentir a intenção das palavras de Leonel, mesmo que não entendesse a terminologia. E quando entendeu, sentiu-se furioso. No entanto, ele lentamente se acalmou. Ele esperaria para ver quanto tempo Leonel conseguiria andar por aí. Mesmo se perdessem isso, Leonel realmente achava que as coisas acabariam aqui? Claro que não. Se alguma coisa, ele apenas se colocaria em uma linha de fogo diferente. Naquele momento, o patriarca Chafra saiu, sentindo-se satisfeito consigo mesmo. Mas quando viu Leonel, uma aura funesta irrompeu dele de repente. Apareceu apenas por um breve instante e desapareceu um instante depois. Mas ainda foi mais do que suficiente para Eamon e Gregvin balançarem em seus pés, quase desabando completamente. O sorriso de Leonel não desapareceu, seu olhar não deixou Pequena Raposa nem por um instante.
Quando o menino se lembrou de que deveria ter ficado assustado, já era tarde demais para fingir agora. Mesmo que sua velocidade de pensamento estivesse em outro nível, e ele ainda tivesse tempo de enganar uma pessoa normal, ele sabia que era inútil diante de Leonel. Os pontos foram tabulados e então as barras flutuaram. Logo Leonel e seu vasto pavilhão dos sonhos recuperaram o primeiro lugar e por uma margem decente. Estava claro que mal havia espaço para mais um desafio. O primeiro requisito para vencer era encher seu bar completamente. Se você fizesse isso e a outra parte não conseguisse, o desafio terminaria e seu pavilhão dos sonhos venceria. No entanto, havia uma segunda ressalva. Se ambas as equipes passassem a barra no mesmo desafio, o vencedor seria decidido por quem tivesse mais pontos no final. No momento, Leonel tinha uma margem de vitória tão grande que mesmo que o Patriarca Chafra e os outros escolhessem Eamon ou Goggles, desde que eles aparecessem e admitissem a derrota, ele ainda garantiria sua vitória. Pode-se dizer que a Torre das Artes da Força já havia selado a vitória de Leonel, e o Patriarca Chafra percebeu isso. A julgar pela disparidade de pontos, o Patriarca Chafra percebeu que ele teria que ir a 100% para impedir que isso acontecesse. Mas ele não tinha ideia de como Leonel tinha feito isso. Como isso foi possível? O que você está esperando? Leonel sorriu de orelha a orelha, apontando para os 3 orbes de desafio flutuantes que já tinham se manifestado. Você não vai escolher? O Patriarca Chafra sentiu-se sufocado. Deixe comigo, disse a raposinha de repente. O Patriarca Chafra olhou e franziu a testa. Do que ele estava falando? Já tinha acabado, não importava-se. Pequena Raposa lançou-lhe um olhar e o Patriarca Chafra só conseguiu acenar no final. Com o pensamento, ele escolheu outro desafio 1 contra 1 e era o único desafio 1 contra 1 disponível. Os outros eram um 3 contra 3 e um 2 contra 2. O desafio era bem simples. Era um desafio de labirinto, mas dessa vez não havia guias, eles estavam por conta própria. Leonel olhou para Goggles com um sorriso e colocou uma mão em seu ombro. Você não precisa forçar muito, apenas se divirta com isso. Se você se encontrar em perigo, você sempre pode desistir. Leonel olhou nos olhos de Goggles e fez uma pausa. Goggles estava olhando para ele, mas naquele momento, era como se ele estivesse olhando para uma pessoa completamente diferente. Não, parecia que uma fachada fina tinha sido arrancada. Dando de ombros, Goggles deslizou o ombro para fora do aperto de Leonel. Não vou mais participar. Antes que Leonel pudesse responder, Goggles já havia desaparecido. Eamon ficou chocado. E muito menos ele, até Gregvin ficou chocado. Ele não entendeu o que tinha acabado de acontecer. Gregvin soltou uma risada oca que rapidamente se tornou estrondosa. Ele era como um homem se afogando que finalmente encontrou um bote salva-vidas. O chefe pavilhão dos sonhos nunca poderia forçar outros a participar em seu nome, pelo menos não sem força externa. Foi por isso que apenas Clarence e Leonel participaram da primeira sequência de desafios. Eles não tinham habilidade para forçar todos os outros a participar sem ameaçar suas vidas do lado de fora. Mas já que Goggles ousou fazer isso, ele ainda estaria no pavilhão dos sonhos quando Leonel retornasse? E Leonel obviamente não podia sair agora, ou então não seria só ele que estaria desistindo, mas todo o pavilhão dos sonhos vastos. A pior parte era que mesmo se Goggles tivesse entrado no desafio e desistido logo depois, eles ainda teriam vencido. Mas como ele havia desistido sem nem entrar, a penalidade foi muito mais dura. Leonel nem sequer tinha um especialista da 4ª dimensão para substituí-lo. Você colhe o que planta. Gregvin disse entre ataques de riso maníaco. Nem seu próprio povo suporta você. Leonel ficou em silêncio, olhando para o local onde Goggles estava. Os Goggles que ele conhecia nunca teriam feito isso. Os Goggles que ele conhecia teriam ficado ao seu lado até o fim, mesmo que isso significasse a morte. Os Goggles que ele conhecia já tinham desistido de sua vida por ele uma vez antes e estariam dispostos a fazer isso de novo. Não fazia sentido, nada disso fazia sentido. Só que aconteceu. Leonel sabia a resposta em seu coração. Ele só não estava disposto a admitir. Ele não estava disposto a aceitar o que significava para Goggles traí-lo ali e agora. Uma lágrima caiu do olho de Leonel, escorrendo pela sua bochecha. Capítulo 2756. Leonel ficou em silêncio por um longo tempo. Ele se desligou do mundo, perdido em um pouco de torpor. Qualquer bobagem que Gregvin estava falando sobre colher o que você planta não valia nem a pena ouvir. As ações de Goggles não tinham nada a ver com Gregvin ou suas palavras. Falando logicamente, essa foi uma conclusão tola de se tirar. Se Goggles fosse estúpido o suficiente para acreditar nas palavras de um tolo desprezado, então ele não teria sido tão próximo de Leonel quanto era. Originalmente, ele era o auxiliar de confiança de Leonel. Por causa de seu índice de habilidade, ele quase não tinha escolha a não ser inteligente. Quanto mais informações Goggles tinha em mãos, melhor ele conseguia prever o futuro. Falando honestamente, Leonel poderia entender se alguém tirasse a conclusão. Tecnicamente, Goggles seria capaz de entender que Gregvin estava tecnicamente dizendo a verdade com seu índice de habilidade. Mas o fato de o Goggles ter decidido se retirar somente agora foi o último prego no caixão. Ele não estava indo embora porque sentia que Leonel não valia a pena seguir devido às palavras de Gregvin. Ele estava indo embora porque já tinha feito uma avaliação. Na verdade, ele provavelmente já tinha feito a escolha de trair Leonel antes mesmo de pisar neste lugar. E ele sempre soube que seria capaz de proteger sua vida. Desde o começo, era isso que ele queria fazer. Natureza versus criação. Era uma linha de pensamento que Leonel queria ignorar, que ele se forçava a ignorar, que ele enfiava nos recessos de sua mente. Ele era inteligente demais para não perceber. Ele simplesmente não queria perceber. A personalidade de uma pessoa era definida desde o nascimento? Elas quase certamente se tornariam de uma forma ou de outra.
Ou elas eram moldadas pelo seu ambiente? Quase qualquer um lhe diria que era uma combinação dos dois, tinha que ser os dois, fosse para o mundo fazer sentido ou para você manter sua própria sanidade. Você deveria querer a habilidade de mudar se você a forçasse com força suficiente. Porque quem você deveria ser acabaria sendo decidido sem sua contribuição, nas mãos de algum poder amorfo de probabilidade. Não era justo, e ninguém iria querer aceitar isso. Então, nesse caso, como ele poderia esperar que as coisas fossem sempre as mesmas? Esperar que a mesma pessoa sempre fizesse a mesma escolha? Presumir que a pessoa que ele conhecia seria sempre a pessoa que ele conheceu e não um estranho vestindo a mesma pele? Ele não conseguiu. E era exatamente isso que ele não queria admitir. Ele derramou uma lágrima não por Goggles, ele podia aceitar. Na verdade, se ele não tivesse ignorado propositalmente todos os sinais, bem no seu caminho, ele saberia que isso aconteceria há muito tempo. As habilidades de Goggles eram excepcionais. Seu índice de habilidade sozinho era classificado em um nível muito mais alto do que o do próprio Leonel, e ele tinha um talento excepcional para a força dos sonhos como resultado. No entanto, era impossível para ele esconder algo de Leonel por tanto tempo, e ainda menos provável que o enganasse. Talvez se ele estivesse a uma grande distância, ou talvez se ele tivesse algum grande especialista protegendo-o das sombras, isso teria sido possível. Na verdade, era quase certo que o último era verdade, a diferença era que esse grande especialista ainda não era o suficiente para enganar Leonel. Era certo que Goggles não tinha feito essa escolha sozinho. Se ele escolheu contra Leonel, havia uma razão para ele ter feito isso, uma razão para ele ter mudado suas lealdades para seguir outra. E todos os sinais pareciam apontar para o Azura dos Sonhos. Desde o começo, Flora provavelmente sabia que isso aconteceria. Na verdade, ela provavelmente começou a traçar esses planos há muito tempo. Ela pode ter usado o trunfo que era Goggles antes do que ela pensou que teria que fazer, mas ela estava pronta para usá-lo há muito tempo. Mesmo com tudo isso, ainda não foi esse o motivo pelo qual Leonel derramou uma lágrima. No momento em que Goggles fez tal coisa, ele estava morto para Leonel. Ele não só o faria se arrepender da escolha que fez hoje, mas o faria sofrer um destino pior que a morte. A traição foi apenas a primeira camada, mas a ferida purulenta que ele abriu foi a verdadeira razão da reação de Leonel. Se até Goggles podia mudar tanto, o que dizer do pai dele? Se ele de alguma forma distorceu o destino e reverteu a realidade, trazendo seu pai de volta dos mortos quando isso deveria ter sido muito bem impossível. Será que Velasco ainda seria Velasco? Ele ainda seria seu pai? Ou ele teria feito tudo isso para trazer de volta um homem que compartilhava a mesma carne que seu pai, mas não tinha a mesma mente nem a mesma alma, nem o mesmo coração? Parado ali observando Goggles partir, era como se Leonel estivesse vendo seu pai morrer novamente. Os últimos fios de esperança aos quais ele se apegou se dissiparam e algo em seu peito pareceu se quebrar. A dor veio em ondas implacáveis até que manchas pretas saíram de seus olhos. Havia tanta escuridão, tanta tristeza. Linhas bruxuleantes de fumaça saíam de seus olhos enquanto listras pretas escorriam por sua bochecha, formando gotas que pingavam para baixo. Bang! Eles caíram no chão com um estrondo retumbante. A intenção assassina que pairava no ar era tão violenta que Amon, que estava preocupado com a segurança de Leonel, perdeu a consciência. Seus olhos ficaram vermelhos e depois rolaram para trás da cabeça. A coroa da soberania dos sonhos apareceu acima de sua cabeça, mas tremeluziu. De uma cor radiante de ouro e prata, ela dançou entre isso e um preto escuro e marrom como se um imperador demônio tivesse descido. Capítulo 2757. Goggles apareceu do lado de fora, pousando no pavilhão dos sonhos. Ele lançou um olhar em direção à sombra do chafra pavilhão dos sonhos antes de balançar a cabeça. Com passos largos, ele deixou a região. Ele não tinha muito tempo, e não tinha muita chance contra Leonel. De acordo com seu entendimento de Leonel, mesmo que parecesse impossível, ele ainda tentaria encontrar um jeito. Então isso deveria lhe dar tempo. Mas humanos tendem a ser imprevisíveis, especialmente quando emoções se envolvem. Era por isso que ele só podia confiar nele. Essa tal de Flora lhe deu uma oportunidade melhor, e quando chegasse a hora de traí-la, ele faria isso sem hesitar também. No entanto, isso era uma questão para o futuro. A primeira coisa que ele precisava fazer era encontrar rapidamente uma maneira de sair da bolha humana, e para alguém tão fraco quanto ele, isso era mais fácil dizer do que fazer. Mas felizmente, ele tinha seus próprios planos. Ele não confiaria em Flora para ajudar a preservar sua vida. Embora se esconder nas bolhas parecesse uma opção, ele sabia que Leonel seria capaz de encontrá-lo com muita facilidade. A única resposta era sair dali o mais rápido possível, só então ele poderia proteger sua vida adequadamente. Sair do pavilhão dos sonhos foi fácil, entrar nele foi o verdadeiro problema. Felizmente, ele obviamente não teve que se preocupar com o último problema. No momento em que ele saiu, ele entrou no caos que agora eram as bolhas humanas. Elas ainda não tinham sido estabilizadas, e como este era o território das 4 grandes famílias, a situação era ainda pior aqui por causa do desaparecimento delas. Goggles passou por um prédio e naquele momento uma sombra saiu dele. Se alguém estivesse observando, ficaria chocado ao descobrir que havia 2 Goggles, não apenas um. Pelo menos foi isso que aconteceu por um curto período de tempo antes de casualmente baterem as palmas das mãos e se fundirem em uma. Goggles continuou em frente, seus passos nunca parando. Ele deslizou para dentro de outro prédio abandonado e limpou um pouco de poeira de uma plataforma de teletransporte antes de pisar nela e desaparecer. Logo depois que ele se foi, a plataforma de teletransporte desmoronou e o prédio abandonado se despedaçou depois disso. Tudo o que aconteceu aqui foi enterrado sob os escombros. Goggles apareceu em um lugar familiar não muito tempo depois. Não era nada menos que as ruínas do culto. Ele esfregou um anel no dedo, seu olhar vacilante. Após alguma hesitação, ele tirou um tablet familiar, uma tábua preta. Usando como guia, ele entrou.
A última vez que Leonel visitou este lugar, ele levou muitas pessoas, mas não fez muita coisa pela região em si, principalmente porque era muito difícil. A construção foi feita de acordo com os padrões de um padrão há muito perdido de engenhosidade humana. Não foi fácil se livrar dela, e era difícil dizer como Goggles conseguiu saber de sua existência. Ele entrou e logo encontrou o que procurava. Era outra plataforma de teletransporte, mas dessa vez para o desconhecido. Leonel também havia encontrado isso, mas ele, assim como Goggles, podia dizer que estava adormecido e não havia como dizer se havia algo do outro lado. Leonel não tinha intenção de se teletransportar aleatoriamente para uma terra desconhecida, especialmente uma relacionada ao culto. E Goggles também não. Ele só veio aqui por um motivo: confiscar o equipamento. Ele começou a mudar algumas das runas, exibindo uma habilidade em criação que deveria estar muito além dele. Só depois de um longo tempo ele exalou um suspiro e se levantou. Levou meses para ele chegar a esse ponto. Era difícil porque fazer as coisas sem Leonel perceber era incrivelmente difícil. Felizmente ele tinha enganado a si mesmo, ou então talvez ele nunca tivesse ousado fazer tal coisa, pelo menos não sem mais algumas garantias. Ele passou o polegar sobre o anel espacial em seu dedo novamente. Com os recursos que ele conseguiu em troca disso, ele seria capaz de ir longe. Ele tinha a maioria de limpeza dimensional, e mesmo que não tivesse, com a tablet preto ele tinha acesso a uma biblioteca inteira de técnicas. Ele estaria realmente livre agora. Quanto a Leonel, bem, ele tinha seus próprios problemas para lidar. Se ele quisesse ao menos uma chance de vê-lo novamente, ele teria que sobreviver primeiro. Goggles entrou na plataforma, desaparecendo das bolhas humanas para sempre. A vida era complexa. Era algo que a maioria não conseguia compreender, e mesmo aqueles com força para captar suas arestas mais tênues acabavam sendo os mais confusos de todos. Leonel confiava nos Goggles não por causa de suas ações recentes, mas por causa de uma ação passada da qual eles já haviam se desviado há muito tempo. Como Leonel retornou à Montanha Coração Valente com muito mais poder, ele não precisou lutar por cada vitória como não fez originalmente, e por causa disso, Goggles nunca conheceu Roland, e como ele nunca conheceu Roland, ele nunca conheceu sua esposa e, portanto, nunca pôde se apaixonar pela esposa de Roland. Muitas das ações que Leonel Goggles conheceu foram feitas porque ele se apaixonou pela mulher de outro homem. A essa altura, ele já havia conhecido a esposa de Roland, mas as circunstâncias eram completamente diferentes. Ela estava grávida de um filho de Roland e vivia uma vida completamente diferente. Seja lá o que tenha feito Roland se apaixonar por ela pela primeira vez, simplesmente não estava mais lá. Foi apenas uma pequena mudança, mas mudou tudo. Em um local desconhecido, Newrin reclinou-se em silêncio. Havia uma razão pela qual ele havia permitido que a Montanha Coração Valente se reformasse, a mesma razão pela qual ele havia permitido que Leonel a encontrasse. Leonel precisava saber que a vida não era tão barata, mesmo que você pudesse brincar com isso como quisesse. Sempre havia um preço a pagar. Um suspiro ecoou pela existência. Capítulo 2758. A aura de Leonel parecia carregar consigo uma fúria imponente e incontrolável. As veias sob sua pele se contraíam violentamente enquanto ele permanecia em silêncio, tentando controlar seu temperamento. Plumas de violetas negras e escuras subiam e desciam ao redor dele, sua coroa de soberano dos sonhos tremeluzia com pulsos de luz demoníaca. Deixando Eamon de lado, até os três nômades se sentiram abalados. Suas próprias mentes pareciam estar se corroendo sob o poder de Leonel, e o mundo parecia estar lentamente oscilando em direção a tons de vermelho. Em algum lugar bem lá no fundo, Leonel sempre sentiu que era possível. Não importa o que o mundo dissesse, não importa o que a lógica dissesse, ele sempre sentiu que estava acima de tudo. Mesmo depois que ele mudou seu caminho da força dos sonhos, o núcleo mais verdadeiro de sua natureza nunca mudou. Havia uma razão pela qual ele sempre tenderá à confiança absoluta. Ele nunca se mediu pelo que os outros podiam ou não fazer, e a única pessoa que ele realmente respeitou até o fundo do coração foi seu pai. Quanto a qualquer outra pessoa, o que eles podiam ou não fazer era irrelevante para ele. E foi esse mesmo pai que lhe deu a chance de se libertar da demonia. Esse pai que lhe ensinou tudo o que sabia. Esse pai que era a razão da força que ele tinha hoje. Seu pai havia desistido de tanta coisa, então não era justo que ele fosse capaz de realizar todas as coisas? Não era justo que ele pudesse brincar com as vidas de um mundo semideus por capricho? Não era justo que ele não se importasse muito que sua identidade Falks tivesse sido exposta, mesmo que isso significasse se tornar o inimigo do mundo? Quem se importava se ele era o inimigo do mundo? Ele venceria de qualquer jeito. Não havia nada que pudesse detê-lo, nada que pudesse detê-lo. Porque seu pai havia pavimentado o caminho da invencibilidade para ele. Então ele não estaria decepcionando-o ao deixar que algo tão tolo quanto as limitações dos outros o impedisse? Então ele se agarrou a essa esperança, agarrou-se a algo que sabia que não fazia sentido. Até que tudo desmoronou hoje. Não importava se ele realmente encontrasse uma maneira de trazer seu pai de volta à vida. Se ele de alguma forma superasse os reguladores e trouxesse seu pai de volta das garras da morte. Porque só por fazer isso, seu pai nunca mais seria seu pai. O homem que o criou nunca retornaria. E qualquer tentativa de reformá-lo naquele homem só mancharia sua memória. Ironicamente, foi justamente porque Leonel respeitava tanto seu pai que ele simplesmente não conseguiu fazer isso. Havia algo belo na vida, algo que nenhuma quantidade de poder poderia reproduzir, que nenhuma quantidade de força poderia reformar.
Era uma probabilidade caótica. Leonel começou grande parte de sua vida como uma pessoa que tinha moralidade em alta conta. Ele não conseguia deduzir o valor de uma pessoa, então ele sentia que todas as pessoas deveriam ser iguais. Nos últimos anos, ele ainda não havia encontrado tal resposta, uma fórmula secreta oculta para avaliar a vida de uma pessoa, mas, mesmo assim, ele havia se tornado muito mais relaxado com suas visões sobre moralidade. Ele decidiu que, como não havia moralidade objetiva, sua única responsabilidade era consigo mesmo e com aqueles ao seu redor. Somente fazendo certo por eles ele poderia deixar uma vida plena. Mas agora ele entendia que não era só que todas as vidas eram iguais, nem que todas as vidas eram igualmente inúteis. Na verdade, cada vida era tão individualmente preciosa que era simplesmente impossível replicá-las novamente. Os irmãos dele eram as mesmas pessoas que eram antes de morrer? Roland era a mesma pessoa? Goggles era a mesma pessoa? Aina era a mesma pessoa? Os riscos de sangue caíram dos olhos de Leonel e a sala do tribunal tremeu cada vez mais violentamente, como se fosse desabar nas costuras. Eamon se encolheu em um canto, com muito medo de olhar para cima. As pupilas do patriarca Chafra tremiam continuamente de um lado para o outro, seu coração rolando em ondas. Os grandes olhos de pequena raposa brilhavam com indícios cada vez mais densos de medo. Nenhum deles conseguia entender que tipo de monstro estava diante deles. Por um lado, ele parecia ser um humano normal, mas em suas mentes, ele parecia projetar-se tão grande quanto o mundo inteiro, como se fosse uma iminente besta do vazio em vez de um simples garoto. Justo quando parecia que o tribunal realmente iria desmoronar, uma figura saiu do cubo segmentado. Aina apareceu no meio da aura de Leonel, pressionando uma mão em sua bochecha. Ela não conseguia sentir o fluxo de sangue escorrendo pelas costas de sua mão enquanto olhava em seus olhos. Leonel encontrou o olhar dela, o seu próprio brilhou com ódio e desamparo gigantescos. Ele realmente odiava o mundo, e por um momento, sentiu que tudo deveria simplesmente queimar. Ele nunca sentiu tanto ódio em sua vida. Ódio pelas 4 grandes famílias. Ódio pela demonia. Ódio pelos reguladores. Ódio pela existência. Aina sorriu fracamente e deslizou para os braços dele. Ela pressionou o ouvido no peito dele, ouvindo os estrondos estrondosos e os tambores de guerra ecoando. De alguma forma, o calor dela parecia separado do calor que subia no corpo dele. A respiração de Leonel se acalmou lentamente. Ele subconscientemente envolveu seus braços ao redor dela, até que seu coração batendo retornou a um ritmo constante e lento. Nesse ritmo, ele só batia uma vez a cada vários minutos. Ele não era o único que havia perdido pessoas. Sua esposa havia perdido a mãe, seus irmãos haviam perdido os pais, havia pessoas que perdiam entes queridos todos os dias. A diferença entre ele e eles é que eles já tinham aceitado, mas ele nunca. E hoje, ele não teve escolha a não ser fazer isso. Capítulo 2759. O olhar do patriarca Chafra se aguçou. Já faz tempo suficiente, ele disse friamente. Não havia um limite de tempo estrito para enviar participantes, mas isso não significava que eles eram perfeitamente relaxados. Havia métodos de pressão que o patriarca Chafra podia usar, e alguns deles até incluíam perder ainda mais pontos. Tudo isso era apenas uma formalidade neste ponto. Não importava se Leonel enviasse alguém ou não. Ele só tinha falado para recuperar a face. O resto era irrelevante para ele. Ele tinha todo o tempo do mundo. Enquanto Leonel enrolasse por mais tempo, ele apenas deduziria mais pontos. Este era apenas o primeiro passo do plano deles e eles não estavam com o prazo apertado, ainda. Leonel o ignorou completamente, fechando os olhos e respirando fundo. O resto do mundo inteiro não tinha importância para ele. Ele se sentia em paz enquanto pudesse sentir Aina em seus braços. Sua aura violenta lentamente recuou ainda mais e o mundo retornou à paz. Finalmente as lágrimas de sangue que corriam por suas bochechas foram queimadas em uma chuva de cinzas. A última a recuar foi sua coroa preta e violeta, suas vestes saindo apenas um momento antes. Logo, houve realmente um silêncio pacífico. Se apresse. A primeira coisa que Leonel ouviu quando começou a prestar atenção ao mundo mais uma vez foi a tagarelice incessante de Gregvin. Ele parecia estar ainda mais irritado do que o patriarca Chafra por ter sentido tanto medo agora. Ele estava ansioso para ver Leonel cair, e sua risada complacente anterior foi abafada por sua infelicidade. Mais uma vez, Leonel o ignorou. Ele foi encurralado? Que idiotas completos e absolutos. Ele nunca tinha sido encurralado em toda a sua vida, e duvidava que isso começasse agora. Se ele quisesse perder de propósito, ele perderia. Se ele quisesse vencer, ninguém poderia impedi-lo. Ele estava disposto a aceitar que não poderia trazer seu pai de volta não apenas por causa da ação do Goggles, mas por causa do profundo respeito que ele tinha pelo homem que o criou. Recriar aquele homem não era nada mais do que um cuspe na cara de tudo que seu pai sempre significou para ele. E nesta vida daqui em diante, essa era a única perda que ele sofreria. Era uma perda não para o mundo, não para esses palhaços saltadores, mas para seu próprio pai. Ninguém mais era digno de derrotá-lo. Leonel se afastou e olhou nos olhos dourados de Aina. Vou precisar da sua ajuda. Aina assentiu, já entendendo os pensamentos de Leonel. Com o movimento de sua intenção, a técnica que seu pai lhe deu circulou e ela caiu do 8º céu de volta ao 3º. Com um rápido estouro de várias pílulas, ela entrou na 4ª dimensão num piscar de olhos. Os olhos do patriarca Chafra se arregalaram, mas já era tarde demais. Aina aceitou o desafio e tanto ela quanto a pequena raposinha desapareceram.
O lábio do patriarca Chafra tremeu. Ele teve um mau pressentimento, um péssimo pressentimento. Leonel ficou em silêncio, seu coração se acalmando por apenas um momento antes de começar a correria. Respeito e persistência. Ele respeitava seu pai o suficiente para nunca tentar recriar o homem que ele havia sido para ele. Ele persistiria em provar ao mundo que Velasco Morales era o único digno de sua admissão de derrota. Bang! A força dos sonhos de Leonel subiu para o estado de vida superior. Ao mesmo tempo, sua verdadeira soberania dos sonhos atingiu o grau prata. Se antes sua força dos sonhos era apenas semelhante a um nível acima, agora sua estado de vida superior força dos sonhos parecia um estado de quase criação força aos olhos dos outros. Ele agarrou-se às bordas tênues do caminho do eu e entendeu porque não tinha sido capaz de entendê-lo no passado. Ele era muito teimoso. O cerne do caminho próprio era entender a singularidade de uma pessoa, uma singularidade que não poderia ser replicada. Somente entendendo quão especial você mesmo era, você poderia impor essa vontade ao mundo exterior e forçar os vários tesouros do mundo a obedecer aos seus pensamentos e caprichos. Somente dessa forma você poderia suprimir a natureza das forças do mundo e forçar somente a sua própria natureza a brilhar mais intensamente. Se ele nunca aceitou verdadeiramente a morte de seu pai, ele nunca teria compreendido o caminho do eu. Leonel fechou os olhos, ignorando diretamente o patriarca Chafra. No entanto, ele não viu escuridão quando os abriu. Em vez disso, ele viu um mundo de cinza e preto. Era um labirinto e o objetivo era chegar ao fim antes que o inimigo fizesse. No entanto, não só havia outros perigos aqui, mas ele também poderia encontrar Pequena Raposa diretamente. Aina entregou o controle total de seu corpo para Leonel. Honestamente falando, apenas em virtude da conexão deles, Aina tinha compreensão suficiente da força dos sonhos para conseguir essa vitória. Mas Leonel não queria apenas uma vitória. Ele queria esmagar seus espíritos. Aina foi forçada a regredir para a 4ª dimensão antes de ser iluminada. Isso significava que não seria um flash retornar para a 8ª dimensão como tinha sido no passado. Essas pessoas não só custaram a Aina uma de suas preciosas regressões, mas também prejudicaram Leonel de seu lutador mais forte. Mais do que tudo isso, eles o fizeram sentir uma dor pior que a morte, forçando-o a encarar uma realidade que ele não queria encarar. Nesse caso, ele retribuiria o favor. Aina disparou para frente sob o controle dos sentidos de Leonel. Eles uniram pelo labirinto com tanta velocidade que parecia que sabiam onde ficava cada armadilha, e onde cada curva fazia curva. Num piscar de olhos, eles bloquearam o caminho da raposinha. Os olhos do garotinho se arregalaram. Como Aina o encontrou tão rápido? Morra, disse Aina levemente, dando um tapa na cara. O mundo parecia ficar escuro. Capítulo 2760. O impulso da palma de Aina era sufocante. Pequena Raposa foi pego de surpresa apenas pela aparência dela, sem falar na ferocidade do ataque. Parecia que por um momento a morte estava bem na sua frente. Não havia como se esquivar, como. Ataque mental. Pequena Raposa rapidamente saiu disso. Se ele fosse realmente um garotinho, sua vida teria acabado ali mesmo, mas sua experiência real estava muito além de sua idade. Nenhum deles poderia esperar que isso acontecesse. Eles presumiram que não havia nada que Leonel ainda estivesse escondendo, mas pensar que Aina era uma especialista em força dos sonhos. Mesmo assim, não havia tempo para se arrepender agora. Leonel não havia dado tempo para eles avaliarem o que aconteceu. A única coisa que restava era lutar. Contanto que ele conseguisse resistir e chegar ao fim do labirinto, não importava o que Aina fizesse, a vitória seria deles. Pequena Raposa rapidamente juntou as mãos e se protegeu com o escudo de força dos sonhos. Bang! Sua visão escureceu quando a palma pousou. A disparidade era muito maior do que ele poderia imaginar. Agora mesmo, ele pensou que tinha um controle firme sobre a força de Aina. A palma era poderosa, mas o controle da força dos sonhos era pobre e deficiente. Isso fazia sentido, parecia que Aina era muito mais parecida com Gregvin nesse aspecto, contando com grande talento, mas carente de experiência. Entretanto, quando a palmeira realmente pousou, Pequena Raposa sentiu como se não passasse de uma formiga enfrentando um elefante. Ele não tinha ideia de como Aina tinha feito isso, mas apesar da simplicidade do ataque, as complexidades ocultas estavam em outro nível. A compreensão de Pequena Raposa ocorreu no momento em que sua consciência voltou ao foco. Eles estavam fazendo isso de propósito. Aina não era leiga, mas já era tarde demais. Outra palma caiu e o desespero criou raízes na alma de Pequena Raposa. Ele bateu as palmas pequenas uma na outra mais uma vez, suas mãos flutuantes seguindo o exemplo. Ele não podia morrer ali, não tinha escolha a não ser ir com tudo. De repente, suas mãos flutuantes se expandiram e pareciam se tornar as mãos de adultos em vez da criança que ele era. Elas pareciam envelhecidas e enrugadas, e logo começaram a se transformar ainda mais. Um ganhou asas de anjo, outro ficou coberto de escamas demoníacas, um terceiro ficou coberto de pelos e o último pareceu desenvolver veias verdes pulsantes que se agitavam como se tivessem mente própria. As 4 palmas formavam um ciclo estranho entre elas, o equilíbrio ressoando com a força do sonho semelhante ao nascimento de um mundo. Foi como se por um momento Pequena Raposa estivesse realmente se conectando à 2ª dimensão, o local de nascimento da força dos sonhos. Sua força disparou enquanto ele tossia um bocado de sangue. Qualquer método que ele estivesse usando parecia cobrar um preço alto dele, mas era entre isso e a morte. Ele não tinha outros métodos. A 2ª palma de Aina atingiu a combinação de 4 enquanto Pequena Raposa rapidamente se levantava, correndo para trás em uma velocidade maior. Pequena Raposa dobrou uma esquina, apenas puxando suas mãos flutuantes para trás enquanto aumentava a distância. As mãos flutuantes dos nômades tinham um escopo limitado de influência, mas isso era apenas para nômades normais.
Quanto mais controle você tivesse, especialmente no caso de especialistas em força dos sonhos, maior seria o escopo. Para a pequena raposa, ele poderia até teletransportar suas mãos de volta para si mesmo por capricho. Era só que ele não queria exibir essa habilidade ainda. Bang! A raposinha foi lançada voando para trás. Ele estava tão focado em escapar e sobreviver que nem percebeu uma besta dos sonhos aparecendo diante dele. A cauda de uma raposa de cauda estrelada bateu contra ele, quase torcendo sua cabeça dos ombros. Ele tentou se levantar de novo, mas descobriu que Aina já estava caminhando lentamente em sua direção. Desde o começo, ela nunca pareceu aumentar o passo. Na verdade, era como se ela sabia que havia uma fera aqui. O coração do pequeno raposo estava praticamente saindo do peito. Esse labirinto era tão complexo. Embora ele soubesse que havia padrões, a ideia de realmente capitalizar sobre eles em uma situação de vida ou morte era a última coisa que passava pela sua cabeça. Não fazia sentido que Aina conseguisse se concentrar em esconder a verdadeira extensão de suas habilidades da força dos sonhos e, ao mesmo tempo, calcular todo o resto com antecedência. Não. A palma de Aina desceu novamente, ignorando o apelo final de pequena raposa. O garotinho teletransportou suas mãos em sua direção no momento final, mas 4 de suas palmas mal conseguiram lidar com Aina. Não que ele tivesse que desviá-las para ataques separados, ele não tinha a menor chance. Seu corpo foi despedaçado em uma chuva de sangue e tripas, e o mundo ficou em silêncio. Aina estendeu a mão e agarrou as 4 palmas que restavam, olhando para elas com curiosidade antes de se virar e ir embora. Era um labirinto que deveria levar semanas para navegar e sair. Entre os perigos, as armadilhas e os ataques à mente, sem mencionar a mudança para o labirinto ao longo do tempo, isso já era um ótimo momento. No entanto, Aina não só encontrou a pequena raposa em apenas algumas horas, como também saiu do labirinto em menos de um dia. Quando Aina completou o labirinto, os olhos de Leonel se abriram lentamente, seu olhar calmo enquanto sua esposa aparecia ao seu lado. O que restou do corpo de pequena raposa foi puxado para o lado deles, mas suas palmas permaneceram em Aina. As barras de pontos rolaram para frente e uma situação desvantajosa foi revertida. Em um único sopro de tempo, o vasto pavilhão dos sonhos conquistou sua vitória, subindo para a 163ª posição na tabela de classificação. A vitória era deles. Capítulo 2761. Leonel lançou um olhar para o patriarca Chafra e então saiu sem dizer uma palavra. Ele não precisava dizer nada, não agora. Ele não tinha vontade de falar nada. Seus pensamentos estavam consumidos em esmagar essa pessoa até que não tivesse absolutamente nada para dar. Logo, Leonel pôde ver as nuvens deslumbrantes do pavilhão dos sonhos mais uma vez. Ele olhou para cima e para os céus em silêncio, sua mente vagando para outro lugar. Você está bem? Não precisamos fazer nada disso, sabia? Aina disse suavemente. Eles realmente não precisavam, ela estava certa. Com suas capacidades, eles provavelmente poderiam se esconder em um lugar em silêncio. Eles não precisavam estar no centro de cada tempestade. Embora fosse verdade que algumas coisas que aconteceram os forçaram a agir, agora eles não precisavam mais prestar atenção a essas coisas. Eles precisavam da sequência de desafio para proteger o pavilhão dos sonhos. Sem ela, os domínios humanos seriam vulneráveis demais. Eles precisavam da reunião dos reinos para impedir que o mundo tivesse o direito de exterminá-los da existência. Eles precisavam do reunião de mentes porque era a única maneira de desviar a atenção de si mesmos. Por causa da sequência de desafios e da reunião dos reinos, eles estavam bem no meio dos holofotes e precisavam de um método para se limparem dessa responsabilidade. Mas e agora? A próxima reunião dos reinos seria por gerações. O Reunião de Mentes havia voltado com sucesso a atenção de todos para os corujas. O pavilhão dos sonhos estava protegido para o futuro previsível, e a menos que o escalão superior tirasse totalmente as máscaras, não havia maneira legítima de tirá-lo de Leonel também. Era preciso lembrar que, mesmo sem a tábua da vida, Leonel havia cumprido os requisitos para ser um chefe de pavilhão por conta própria no momento em que sua força dos sonhos entrou no estado de vida. Ele não precisava mais da palavra de mais ninguém. Todos os problemas imediatos foram corrigidos. Eles cumpriram seu dever com a raça humana. Eles tinham um cubo segmentado e podiam desaparecer em algum canto obscuro do mundo e não lidar mais com nada disso até que tivessem se tornado fortes o suficiente. E mesmo assim, ainda seria a escolha deles. Agora, eles eram pelo menos fortes o suficiente para fazer essa escolha. Claro, se eles saíssem, não sobraria ninguém para proteger a raça humana. Claro, o sonho Azura quase certamente viria em busca de vingança, e os corujas e os espirituais. Mas se eles não queriam lidar com isso, eles tinham que lidar. Eles tinham tal obrigação? Onde estavam seus anciãos? Seus pais? Seus avós? Por que eles tinham que assumir tal fardo? Leonel olhou para baixo dos céus e olhou para o perfil lateral de sua esposa. Ela parecia estar olhando para cima com ele. Pensar que tudo isso começou só porque eles queriam tirar férias. É isso que você quer? Leonel perguntou. Aina piscou e olhou para Leonel. Era isso que ela queria? Não realmente. Na verdade, enquanto ela estivesse ao lado de Leonel, isso era tudo que importava para ela. Na verdade, os olhares dos dois se encontraram. Mesmo sem dizer nenhuma palavra, eles compartilhavam o mesmo entendimento. Era uma fome de batalha. Aina sentia um desejo de batalha que não podia ser saciado por mais nada. Talvez até mesmo parte da razão pela qual ela uma vez se ressentiu de Leonel por sempre se colocar em perigo não era só porque ele podia morrer, mas que ele sempre a deixava fora disso. Quanto a Leonel, ele ainda conseguia se lembrar da primeira vez que pisou em um campo de batalha. Foi naquele dia na zona subdimensional de Camelot. Ele sentiu uma excitação profunda dentro de si que nada mais poderia igualar, mas ele não tinha a mesma sede de batalha que Aina. Não. Ele só gostava mesmo de vencer e o campo de batalha era o local que lhe permitia aproveitar esse sentimento mais visceralmente. Não quero tirar uma folga agora, disse Leonel.
Prefiro fazer alguém pagar. Aina sorriu. Então o que você quer fazer, marido? Não me chame assim agora. Estou tentando entrar no modo assassino e você está me deixando todo animado. Aina riu, e um lindo som ecoou pelo pavilhão. De repente alguém pigarreou. Leonel e Aina olharam para Eamon ao mesmo tempo. O pobre sujeito estava parado ali desajeitadamente o tempo todo, mas ele teve que interromper para não sentir que estava se intrometendo em algo mais íntimo do que isso já era. Você ainda precisa de mim? É claro que preciso de você, Leonel respondeu. Quanto ao que faremos agora é obviamente para nos vingar, mas primeiro, iremos a uma certa bolha dos anões. Tenho certeza de que haverá coisas interessantes lá. Os planos dos Azuras dos Sonhos eram interessantes. Por alguma razão, eles tentaram atrair a raça dos anões. A posição das bolhas era a resposta mais óbvia, mas Leonel tinha certeza de que não era só isso. Ele se perguntou, o que eles ganhariam com a Eren vindo para os espirituais e provavelmente sendo machucada ou morta? Em uma visão estreita de foco, isso parecia ser apenas uma cortina de fumaça. Mas de uma visão maior, demonizando humanos, irritando a raça dos anões, atraindo a raça nômade, forçando os espirituais a se tornarem peões. Havia muitos grandes jogadores de diversas raças envolvidos, tudo acontecendo enquanto os deuses convenientemente desceram para causar estragos nos semideuses. E além de tudo isso, o abate ainda não estava em andamento? Era um caos absoluto, e alguém estava prosperando nele. Um sorriso surgiu no rosto de Leonel. Até Sanus foi expulso de seu clã, e ele nem sequer tomou uma atitude pessoal para fazer algo errado. O que aconteceria com essa pessoa se suas ações fossem expostas? Tudo bem, esposa, vamos causar um pouco de estrago. Aina olhou para Leonel com um brilho animado nos olhos e Eamon de repente se sentiu como se estivesse na terceira roda novamente. Capítulo 2762. Flaura fechou lentamente o livro em sua mão. Seus lábios de cereja brilhavam particularmente nas luzes fracas, e sua expressão era totalmente ilegível. Poucos conheciam Flaura intimamente, mas pode-se dizer que era bem raro ela não estar sorrindo, e ainda mais raro que minutos passassem sem que ela tomasse um gole de vinho. Um erro de cálculo. Ela nunca disse a Leonel para perder de propósito, assim como não disse a ele para vencer ou perder contra a bolha Maet. Para o desafio contra a bolha Maet, quem ganhava ou perdia não importava. Ela pensou que, independentemente da situação, o resultado final seria o mesmo. Se ela fosse longe demais em dar instruções, ela acabaria expondo seus planos, e isso era algo que ela não queria fazer. O que ela não sabia era que antes mesmo de dizer a Leonel para desafiar a bolha de chafra, ele já sabia que ela o faria. Mas era exatamente por isso que a situação atual era tão perfeita. Flaura não tinha ideia de que Leonel já tinha percebido isso. Tudo o que ela podia dizer era que a velocidade de melhora de Leonel era rápida demais, e que ele tinha mais cartas na manga do que a lógica ditaria ser possível. Flaura acenou com a mão e as imagens do combate de Aina apareceram. Como esperado, cada uso da força dos sonhos era tão bruto e não refinado. Parecia que Aina tinha uma grande afinidade com a força dos sonhos, talvez uma com a qual ela só tivesse entrado em contato recentemente. Isso fazia sentido considerando que os dois eram de um mundo incompleto. Ela não conseguia encontrar nenhuma falha, pelo menos não sem estar lá para testemunhar pessoalmente. No final das contas, essas eram apenas projeções. Eles não conseguiam entender o quadro todo. Parte disso ainda é recuperável. Essa Aina matou uma criança à vista do público. Isso só tornaria mais fácil demonizá-la. Alguns conseguirão dizer que Pequena Raposa não é realmente uma criança, mas a grande maioria não pensará tão longe. Flaura organizou seus pensamentos e encaixou muitas outras coisas no lugar. Mesmo assim, ela não conseguia se sentir satisfeita, como se estivesse faltando alguma coisa. Ela deveria tomar uma atitude pessoalmente? Não, isso era muito perigoso. A troca não valeria a pena, e deixaria um julgamento muito grande para aqueles com intenções sinistras seguirem. Além disso, agora que a bolha de chafra havia sofrido um golpe tão grande, as coisas ficariam ainda mais problemáticas. Eles caíram do top 200, e seria um grande esforço fazê-lo subir novamente sem. Não necessariamente. Podemos usar a morte de Pequena Raposa novamente. Será de grande utilidade. Se o patriarca Chafra desempenhasse o papel de chefe do pavilhão enlutado, seria muito fácil compensar as perdas. Quando Flaura pensou nisso, parte de sua irritação finalmente havia desaparecido. A desvantagem era que o pavilhão Chafra não conseguiria mais ficar abaixo do radar, mas tudo bem. Contanto que ela fosse estratégica sobre isso, talvez esse pudesse ser um resultado ainda melhor. Leonel Morales. Ela disse lentamente, como se estivesse rolando as sílabas na língua. Uma forte intenção assassina brilhou em seus olhos. Ela tinha informações suficientes para enterrar Leonel agora mesmo, mas onde estaria o benefício? Um Azura dos Sonhos não funcionava com base na emoção, eles funcionavam com base nos benefícios. Até mesmo trair os próprios familiares era uma prática comum e aceitável. Ela não queria destruir Leonel só por destruir Leonel, isso não ajudaria em nada seus objetivos. Ela queria algo mais. Ela se recostou, batendo o dedo no apoio de braço e finalmente tomando outro gole de vinho. Um suspiro de satisfação que soou muito mais como um gemido saiu de seus lábios enquanto ela se reclinava. Aquele garotinho deveria estar procurando sua recompensa, hein? Flaura riu. Com outro estalar de dedos, a projeção diante dela mudou. No entanto, para sua surpresa, não havia nada além de uma tela em branco olhando para trás. Oh! Sua risada aumentou, mas a luz perigosa em seus olhos havia retornado. Já eram dois. 2 peixes escorregadios escaparam de suas palmas. Leonel apareceu na bolha dos anões com Aina ao seu lado. Claro, ele sabia que Aina matando Pequena Raposa era uma péssima imagem, mas não havia outra escolha. A única maneira de garantir a vitória era não apenas completar o labirinto muito rápido, mas também garantir que Pequena Raposa não conseguisse. Pode-se dizer que, embora ele tenha vencido, ele pagou o preço.
Não apenas Aina estava presa na quarta dimensão pelo futuro previsível, mas agora havia problemas muito incômodos espreitando na asa. Mas ele não planejava ficar sentado esperando o melhor também. Ele teria que criar suas próprias oportunidades, começando com o que estava acontececendo aqui. A bolha dos anões não estava aberta a estranhos. Então, para entrar nela, Leonel realmente teve que usar um método muito especial. Pode-se dizer que isso foi uma retribuição por salvar a Eren. A Eren era precisamente a chave que ele havia usado para entrar. Ou mais precisamente, Leonel havia replicado uma chave especial que a Eren tinha consigo. Essa chave especial precisava ser usada para que qualquer plataforma de teletransporte conectada à bolha dos anões funcionasse. E Leonel se perguntou se isso também fazia parte do que o Azura dos Sonhos queria ganhar ao matar a Eren. Essas chaves estavam, obviamente, apenas nas mãos de alguns poucos selecionados, e a Eren era uma delas. Claro, aparecer usando essa chave tinha sua cota de problemas, porque o que isso significava para uma plataforma de teletransporte que raramente era usada de repente? Ser usada por duas pessoas ao mesmo tempo? Mas Leonel já estava preparado. Quando eles estavam prestes a pousar, sua força dos sonhos se espalhou e sua força espacial de emulação agiu. Quando os guerreiros anões correram para a plataforma de teletransporte, não havia ninguém lá. Capítulo 2763. A bolha dos anões estava um pouco agitada, mas os culpados haviam desaparecido no ar, sem que ninguém mais soubesse. Grande parte da raça dos anões vivia no subterrâneo, sua cultura não era muito diferente do que Leonel tinha visto nos mundos incompletos. Suas sociedades eram envoltas em túneis sinuosos e quase escuridão. Claro, havia algumas contas de luz aqui e ali, principalmente revestindo suas paredes e tetos, mas não era nada como o sol poderia fornecer. Na verdade, um humano normal da Terra pode achar difícil até mesmo enxergar muito mais longe do que alguns metros à sua frente. Alguém poderia pensar que uma raça de pessoas como essa se sentiria deprimida o tempo todo, mas mesmo estando ali por apenas alguns minutos, Leonel sentiu um ambiente doce pairando no ar. Após a melhoria de sua força dos sonhos, a força dos sonhos dos outros praticamente parecia tangível aos seus olhos. Este mundo estava cheio de paz e prosperidade. Quem era ele para dizer a essas pessoas o que as faria felizes? Só porque um humano se sentiria abafado e deprimido por ficar preso no subsolo por tanto tempo, os duendes e os pardais não poderiam se sentir diferentes? A raça dos anões sentiu-se em paz com a terra. Eles evoluíram como uma raça fraca que precisava se proteger e, com o tempo, eles cresceram para aceitar seus mundos subterrâneos de braços abertos. Em vez de uma forma de opressão, tornou-se uma fonte de paz e prosperidade para eles. Foi nesse mundo que Leonel e Aina entraram. Disfarçar-se de duende e pardal não foi muito difícil. Com a melhoria de sua força dos sonhos, embora sua força emulação espacial não tivesse sido trazida, Leonel ainda sentia que podia controlá-la com maior precisão. Neste ponto, a menos que um especialista tenha dominado uma força do estado de criação, ver através de seus disfarces seria quase impossível. A única outra maneira era ter um sonho do estado de quase criação ou força da alma. Embora não fosse impossível para a raça dos anões ter um especialista assim por perto, Leonel não planejava encontrá-los tão cedo. Vou precisar apenas observar este mundo por um tempo. Vamos tentar a parte 2 das nossas férias agora, Leonel disse com uma risada. Milímetro, Aina sentiu, sem se importar. Ela olhou ao redor curiosamente, achando tudo fascinante. Ela gostou bastante do ambiente da raça dos anões. Era exatamente esse tipo de atmosfera que ela queria recriar com ela e os filhos de Leonel. Se eles tivessem alguns pequenos príncipes e princesas correndo por aí, não seria muito parecido com isso? Um sorriso não pôde deixar de florescer em seu rosto. Logo, o casal encontrou uma espécie de hotel para ficar. Em vez de funcionar como a terra, porém, as coberturas deste hotel estavam localizadas muito mais profundamente no solo. Quanto mais perto do núcleo do mundo, mais caro era. Leonel não queria chamar muita atenção, então escolheu um quarto de nível médio para ele e Aina. Enquanto desciam para o quarto, ele ouvia as diversas conversas. Mais de uma vez, ele captou alguma menção a Eren. Ele podia ouvir o orgulho deles em suas vozes e até se sentiu um pouco mal. O mundo inteiro tinha se esquecido de Aeren, quando na realidade ele era tão importante para a dupla quanto Lyra tinha sido. Na verdade, em alguns aspectos, ele era ainda mais importante. Ele sabia quando avançar e quando recuar, e Leonel realmente teve uma boa impressão dele. Mas então suas orelhas de repente se contraíram quando ele captou um fluxo peculiar em meio à nuvem de positividade. É realmente inapropriado. Nossa raça anã sempre se escondeu nas sombras. De repente ser empurrada para os holofotes assim só não nos fará bem. Eu concordo. Embora o príncipe Aeren nos trouxesse grande orgulho, tem havido mais pressão nas fronteiras recentemente. Muitas bolhas enviaram emissários para atuar como embaixadores, mas o rei Mullen rejeitou todos eles. Embora ele tenha feito isso educadamente, como as outras bolhas reagiriam a isso? Você está certo. Mesmo que eles não se ofendam, eles vão tomar isso como um sinal de fraqueza e usar isso como uma oportunidade para nos oprimir. As recompensas que o príncipe Aeren trouxe de volta dessa vez são muito extraordinárias, e há muitas pessoas nos observando agora. Acho que os embaixadores são apenas um pretexto para trocar mercadorias. E não vai demorar muito para que o conhecimento que eles querem trocar acabe sendo aqueles projetos de ordem superior. Os dois pardais estalaram a língua, lamentando o estado do seu mundo. Os olhos de Leonel se estreitaram. Era preciso lembrar que a visão interna era uma extensão de todos os 5 sentidos, não importava se era visão, tato ou olfato. Agora mesmo, Leonel havia despojado sua visão interna de tudo, exceto seu sentido de audição. Isso tornou mais fácil para ele controlar e impedir que outros detectassem. Então, embora ele estivesse caminhando vagarosamente e até conversando com Aina, seus sentidos reais estavam se espalhando por centenas de quilômetros. Infelizmente, Anastasia não conseguia controlar seus sentidos dessa forma, então era melhor que Leonel fizesse isso.
Seu índice de habilidade filtrava diretamente conversas inúteis e se concentrava naquelas que desencadeavam alguma faísca em sua paisagem dos sonhos. E esta era particularmente fascinante, especialmente porque a situação externa não refletia seus pensamentos. O mundo exterior estava completamente apaixonado por Lyra, eles não estavam falando sobre a Eren de forma alguma. Então isso foi apenas uma coincidência? Ou refletiu algo mais profundo? Com quão isolada a bolha dos anões era, poderia facilmente ser uma situação do tipo ou. Mas não era precisamente porque eles estavam tão isolados que sua situação era tão fácil de prever? Não. Eu não acredito que os superiores da raça dos anões sejam tolos o suficiente para não prestar atenção ao mundo exterior. Espere. A conversa continuou e Leonel percebeu algo que fez seus olhos estreitarem. Capítulo 2764. Os nômades e a raça das nuvens são especialmente agressivos. Mas não há como deixarmos a raça das nuvens entrar. Que tipo de comoção isso causaria? Depois que você os deixa entrar, nunca mais será capaz de expulsá-los. Teremos ratos correndo pelo nosso mundo de novo e de novo. Nuvens e nômade? Os pensamentos de Leonel dispararam por várias deduções. A raça nuvem é relacionada? Não, improvável. Não acredito que este Azura dos sonhos possa manipular tantas raças ao mesmo tempo, é demais. Se eles controlassem tantas raças, qual seria o sentido de se esgueirar por aí desse jeito? Eles poderiam simplesmente declarar guerra diretamente. A única explicação é que eles controlam apenas populações estratégicas dessas raças e estão prontos para usá-las para mudar a situação a qualquer momento. Ou estão se aproveitando do caráter da raça das nuvens para agir como uma cortina de fumaça para suas reais intenções. O olhar de Leonel brilhou. A Eren está em apuros. Seu desaparecimento ainda pode funcionar contra ele mesmo agora. Leonel saltava de pensamento em pensamento, suas deduções eram difíceis de seguir para qualquer um de fora, mas quanto mais ele pensava, mais seguro ele se sentia sobre certas coisas, até que seu processo de pensamento pousou em uma coisa. Aquele gênio da raça das nuvens não se juntou a um descendente de coruja durante a reunião de mentes? Um clarão de relâmpago passou pela mente de Leonel e um forte impulso de repente o alimentou. Ele percebeu algo interessante naquele momento. Ele realmente forçou os corujas à situação atual? Ou ele apenas adiantou os planos deles e os pegou um pouco desprevenidos? Eu só tenho 12% de certeza nessa dedução. Preciso de mais informações. Leonel desligou seus pensamentos antes que eles transbordassem com ar auspicioso. Isso não ajudaria em sua tentativa de permanecer incógnito. Logo, ele e Aina chegaram ao quarto de hotel e entraram. Aina foi tomar banho e Leonel deu uma olhada no local, com foco especial nas artes da força que o protegiam. Não havia nada fora de ordem, e a essa altura, nem mesmo os especialistas da nona dimensão da raça Nan tinham o direito de enganá-lo. Depois de tocar o limiar do estado próprio, seria uma tarefa difícil enganá-lo apenas com artes da força. A maneira como ele via o mundo parecia ter florescido como uma flor. Ele estava simplesmente em um nível totalmente diferente. Depois que terminou, Leonel estalou os dedos algumas vezes e mudou as artes da força num piscar de olhos. Então, ele sentou na cama e puxou as mãos de Pequena Raposa. Aina as agarrou depois de sua morte. Tecnicamente falando, qualquer parte do corpo do inimigo que sobreviveu deveria ter sido teletransportada de volta para os nômades. Mas Leonel conseguiu impedir isso enquanto controlava o corpo de Aina. Não foi nem particularmente difícil fazer parecer que as mãos tinham sido destruídas enquanto as guardava secretamente. A primeira vez que Leonel viu essas mãos, ele sentiu uma sensação estranha nelas. E olhando para elas agora mais de perto, ele sentiu que era ainda mais verdadeiro. Asas de anjo, escamas demoníacas, uma mão envelhecida, e pelo de fera, uma centelha de luz tão grossa quanto a cintura de um homem atravessou a paisagem dos sonhos de Leonel. Sem chance. Asas de anjo para os corujas. Escamas roxas para o Azura dos sonhos. Uma mão envelhecida? Uma que parecia completamente normal, além das veias verdes pulsantes? Por que pensar demais? Isso não refletia a verdadeira idade de Pequena Raposa. Podem ser humanos. Podem ser a raça das nuvens, além de suas figuras das nuvens. A mancha amorfa de força e runas semelhantes a nuvens que agiam como seus cabelos e a parte de trás de suas cabeças. A raça das nuvens não parecia diferente dos humanos. Não deveria ser a raça nômade, isso porque ele tinha visto as mãos de Deus, isso não deveria ser o que os representava. E então o pelo, obviamente só poderia ser da raça bestial. Na verdade, quando ele olhou mais de perto, era um pelo quase idêntico ao que Leonel tinha usado para fazer o uniforme militar de Aina. Era só que de um nível ainda mais alto. Leonel soltou uma risada oca que rapidamente saiu de sua barriga. Ele não conseguia imaginar que eles cometeriam um erro tão estúpido. Mas então ele entendeu. Pequena Raposa não havia trazido essas mudanças para suas mãos originalmente, ele só queria proteger sua vida. A força de Aina, ou melhor, Aina sob o controle de Leonel, era tão poderosa que ele não teve escolha a não ser trazer esses trunfos. Os pensamentos de Leonel se voltaram para Wicked e ele sentiu que havia juntado tudo. Agora ele tinha certeza absoluta. Os participantes dessa guerra eram os corujas, as bestas e os azuras dos sonhos. Wicked conseguiu acrescentar algo ao seu caminho apenas regredindo para uma idade mais jovem. E essa não era a mesma habilidade que Pequena Raposa havia demonstrado? Como um pequeno membro da raça nômade poderia entrar em contato não apenas com uma, mas com duas raças semideus? Agora deveriam ser 3. Essa pele de besta era definitivamente de uma besta semideus em um nível mais alto do que o tigre que compunha o uniforme militar de Aina. Naquele momento, Aina saiu de repente do banheiro. Uma toalha enrolada em volta dela, e embora para o mundo exterior ela fosse uma duende, como o próprio disfarce de Leonel poderia estar escondido de seus olhos. Ele podia vê-la em sua glória total.
Aina lançou um olhar estranho para Leonel porque ele estava segurando as mãos de um homem morto e rindo como um maníaco, mas antes que ela pudesse reagir, ele jogou as mãos para o lado como se fossem lixo e estendeu a mão para agarrá-la. Aina desviou para trás, mas um sorriso malicioso no rosto de Leonel a fez perceber que havia julgado algo errado. A mão de Leonel pegou a toalha dela e puxou-a em sua direção, revelando uma figura deslumbrante. Leonel sorriu de orelha a orelha. Capítulo 2765. Leonel prendeu Aina embaixo dele, passando um braço em volta da cintura dela e entrelaçando sua mão livre em uma das dela. Já fazia muito tempo que os dois não faziam sexo em uma cama de verdade, embora esta fosse apenas grande o suficiente para suas alturas. Leonel tinha pouco mais de 2,05 metros e Aina facilmente tinha mais de 1,88 metros. Pode-se dizer que as camas destinadas à raça dos anões não foram projetadas para eles. Mesmo assim, eles se viraram, esquecendo do mundo e tendo um momento doce juntos, que fugiu de suas travessuras selvagens habituais. Quando qualquer um deles realmente voltou à tona para respirar, eles estavam corados. A pele de Aina parecia pintada de vermelho, parecendo tão fina e delicada que até mesmo seu coração batendo podia ser visto entre seus seios grandes. Leonel a virou para cima dele e a envolveu em volta da cintura dela com mais força, suas mãos afundando em sua pele macia. Seus corações batiam como um só e seus movimentos eram lentos e deliberados, quase como se não estivessem perseguindo nenhum tipo de clímax, mas sim quisessem aproveitar cada estocada e cada momento. Eles desperdiçaram o dia, sem se importar com mais nada, até que se abraçaram. Você vai me contar o que aconteceu agora? Aina perguntou, beliscando a cintura de Leonel. Esse cara se aproveitou dela. Se ela ainda estivesse na 8ª dimensão, não teria como ter cometido esse erro antes. Quem te pediu para tomar banho? Claramente você estava me seduzindo, Leonel disse com retidão. Aina revirou os olhos. Sinto muito, poderoso rei. Da próxima vez que eu quiser me arrumar, vou pedir sua permissão primeiro. Leonel estendeu a mão e apertou uma bochecha, sentindo-se infinitamente satisfeito. Contanto que você conheça os erros dos seus caminhos. Aina riu e revirou os olhos novamente. Agora rápido me diga. Na verdade, ela não se importava. Leonel estava pelo menos meio certo. Por que ela tomaria banho ali quando tinha a melhor água do mundo disponível para ela no cubo segmentado? Honestamente, sua libido estava ficando cada vez mais alta ultimamente, à medida que ela ficava mais forte. Felizmente, seu marido estava mais do que equipado para acompanhar. Eles apenas cometeram um erro tolo. Tenho quase certeza de que conheço os parâmetros da aliança deles agora, e isso torna as coisas muito mais fáceis. Leonel acenou com a mão livre e a mão com veias verdes disparou em sua direção. A única variável é esta mão aqui, mas tenho certeza de que se eu analisá-la, posso deduzir se ela realmente é para ser uma palma nômade ou outra coisa. Na verdade, Anastasia, o que você acha? Leonel perguntou. Um espírito do mundo deveria ser mais sensível sobre essas coisas. Desde que Leonel a tenha dirigido, não deveria ser muito difícil dizer. Humana, Anastasia disse antes de gritar. Cobrindo os olhos com as palmas das mãos, ela correu para longe na velocidade mais rápida. Leonel e Aina caíram na gargalhada. Anastasia sempre lhes dava privacidade. No mínimo, ela entendia esse pequeno detalhe de decoro. Ela não passava seu tempo espionando todo mundo. Como um espírito do mundo, seu conceito de tempo era diferente da maioria das pessoas. Então, enquanto Leonel interagisse com ela de vez em quando, ela não se sentiria sozinha. A existência de um espírito do mundo era gasta principalmente em longos períodos de solidão. Só que Anastasia havia despertado alguma consciência própria, então ela não era exatamente como o espírito do mundo normal deveria ser. Senão, ela não ficaria tão envergonhada pela exibição de Leonel e Aina. Humano, hein? Leonel olhou para a palma. Surpreendentemente, ele ainda não tinha certeza, como se estivesse esquecendo de algo. No entanto, independentemente do que fosse, ele ainda se sentia confiante. O que isso significa? Perguntou Aina. Significa que eu conheço a fraqueza deles, e eles só acham que conhecem a minha. Há um tempo, houve uma conversa entre algumas raças anãs sobre como os forasteiros estão interessados nas recompensas que eles ganharam da reunião de mentes. Há alguma pressão, algumas artificiais, outras não. Isso torna mais fácil analisar o ruído e entender exatamente o que eles querem fazer. Podemos, principalmente, ignorar a raça das nuvens e focar nossa atenção nos nômades. Na verdade, podemos até usar a raça das nuvens, não muito diferente deles. Então o que você quer fazer? Bem, primeiro, acho que já passou da hora do pavilhão dos sonhos do chefe do pavilhão da raça anã mudar, disse Leonel com um sorriso. Você é? Se eu fosse esse Azura dos Sonhos, depois que o pavilhão dos sonhos de Chafra caiu do top 300, eu os faria desafiar o pavilhão dos sonhos dos anões por seu lugar de volta. Isso causaria duas coisas. Não só deixaria a bolha Chafra subir novamente, mas também seria um sinal para o mundo de que a raça anã está vulnerável. A essa altura, a pressão artificial aumentaria e daria a eles uma chance de atacar. Quanto mais pressão a raça dos anões estiver sob, mais chances haverá. Se algo acontecer com a Eren na hora certa, isso pode realmente acender as chamas da guerra. Então você quer dar à bolha de Chafra sua segunda derrota consecutiva. Leonel sorriu. Ainda não me diverti o suficiente esmagando aqueles bastardos. Na verdade, acho que já passou da hora do patriarca Chafra morrer. O olhar de Aina vacilou. Sentindo a determinação de Leonel, ela de repente sentiu algo dentro dela esquentando novamente. Dessa vez, era a vez dela de atacar. A minha inocência. Leonel gritou. Xixi, não lute. Aina sussurrou em seu ouvido, sua coerção vazando e fazendo arrepios subirem por toda sua pele. Vai doer no começo, mas depois vai ser bom. Leonel ficou horrorizado. Que tipo de encenação era essa? Onde estava a moralidade?
O que aconteceu com o pequeno romance fofo deles? Onde estava a justiça? Por que ela ainda não estava colocando isso dentro dela? O rosto de Leonel parecia pintado de horror, mas seu corpo não resistiu nem um pouco, fazendo Aina soltar uma risada semelhante a um sino. Capítulo 2766. Por meio de alguns métodos indiretos, Leonel conseguiu encontrar a localização do pavilhão dos sonhos da bolha dos anões. Ele mudou sua aparência novamente e deixou Aina entrar no cubo segmentado. No momento ele parecia um duende de aparência média, com cerca de 1,5 metros de altura, um par de asas translúcidas e uma pele que tinha apenas um leve toque de verde. Foi um pouco ousado ir ao coração de uma capital da força dos sonhos com um disfarce formado pela força dos sonhos? Claro, ele se importou? De jeito nenhum. Viajar entre as cidades da bolha dos anões era especialmente frouxo e a segurança era ainda mais. Na verdade, quando Leonel chegou à cidade que abrigava o pavilhão dos sonhos, ele percebeu que não seria difícil se juntar a eles. Tudo o que ele tinha que fazer era fazer um pequeno teste que só tinha o requisito de atingir a barra necessária para afinidade. O teste para a força dos sonhos em mundos completos, ou mais precisamente aqueles que atendiam a um padrão necessário de qualidade, era bem benigno. Eles tinham formações especiais projetadas para tirar aqueles com afinidade imprópria de força dos sonhos de um estado de desamparo antes que caíssem em uma espiral infinita de suas próprias memórias. O pré-requisito para que essa formação funcionasse, no entanto, era que o usuário tivesse afinidade adequada com a força da alma. Para Leonel, esse teste era obviamente fácil, e ele não perdeu tempo entrando no pavilhão dos sonhos. Ele não tinha tempo a perder, mesmo que quisesse. Ele precisava encontrar uma maneira de se tornar o novo chefe do pavilhão dos sonhos ou garantir uma vaga no elenco para enfrentar os nômades, ou então tudo isso seria em vão. Logicamente, não havia razão para que o pavilhão dos sonhos o escolhesse entre os vários discípulos experientes, então ele teve que trilhar seu próprio caminho, e para isso ele tinha suas próprias ideias. Ele já havia soltado a isca, só precisava esperar pela mordida. A Eren passava o dia como se estivesse andando em uma cama de pregos. Ele tentava manter seus passos o mais leves possível, e ainda assim seu próprio peso era o que mais lhe fazia mal. Embora tivesse sobrevivido, ele não conseguia parar de pensar no que estava acontecendo. Mas a raça dos anões estava isolada demais para que ele conseguisse qualquer informação sólida. Tinha que haver uma maneira melhor. Mas se ele saísse novamente, não estaria se jogando aos lobos mais uma vez? Porém, hoje ele realmente não conseguia ficar parado. Seu pai veio confrontá-lo sobre ir embora, algo que ele pensou ter escondido perfeitamente. Mas aparentemente ele sabia o tempo todo, ou assim a Eren pensou. Foi só depois que o pai de Aeryn foi embora que Aeryn percebeu que ele tinha sido incriminado. As linhas do tempo para o pico na formação e sua saída não se alinhavam em nada. Ele tinha sido injustiçado, mas ainda mais profundo do que isso. Isso não significava que haviam infiltrado em sua bolha que eles tinham perdido completamente o controle? Aeryn percebeu imediatamente que isso era culpa dele. A única maneira de alguém fazer isso sem ser detectado era usando sua chave. Ele pensou que a tinha garantido consigo, mas claramente esse indivíduo tinha habilidades que estavam muito além de sua capacidade de entender. Aeryn se sentiu como uma formiga em uma frigideira. Ele não sabia o que fazer. Por um lado, ele sentiu que deveria informar seu pai, mas como um especialista em força dos sonhos, ele sabia exatamente o quão tolo isso era. Seu pai não era um especialista em força dos sonhos, e aqueles que não conseguiam proteger suas mentes eram vulneráveis a vazamentos de informações. Vou ter que falar com o velho Bastian. Com esse pensamento, Aeryn saiu rapidamente. Seu destino? O pavilhão dos sonhos. No entanto, ele mais uma vez se deparou com uma situação que estava totalmente fora de suas expectativas. Um duende que ele não reconheceu bloqueou seu caminho na estrada em direção ao pavilhão principal. A maioria o cumprimentou calorosamente, e ele pensou que isso era mais um até que eles pararam na frente dele. Aeryn piscou e franziu a testa. Não se podia dizer que a raça dos anões era perfeitamente harmoniosa. Nenhuma raça ou mesmo poder poderia reivindicar tal coisa. No entanto, eles ainda eram mais coesos do que a maioria. Embora ele não pudesse sentir nenhuma hostilidade deste duende, ele claramente não era tão respeitoso ou cativante quanto o outro. Mas o mais estranho era que Aeryn sentia que não conseguia ler sua força dos sonhos de jeito nenhum. Quando alguém assim apareceu, as únicas pessoas com quem ele lutava para fazer isso eram velhas e enrugadas. Olá, posso ajudar? Sim, você poderia, Leonel disse com um sorriso. Eu posso ver que você está com pressa, mas eu tenho algo muito importante para dizer ao príncipe. Eu acredito que você me deve um favor, não? As pupilas de Aeryn se contraíram. Ele sabia exatamente a que Leonel estava se referindo. Este era o homem que o salvou naquela época, mas quem era ele? Ele ainda não sabia ao certo. Quase imediatamente, um suor frio percorreu as costas de Aeryn. Poderia realmente ser que esse era o plano o tempo todo, para se infiltrar no pavilhão dos sonhos. Mas então por que ele se exporia assim? A menos que já houvesse um plano em andamento que fosse tarde demais para parar? Quanto mais Aeryn pensava, mais ele se afundava em sentimentos de culpa. Leonel não explicou a que não era o lugar para isso. Venha comigo, disse Leonel, é um pouco delicado. Alguns membros da raça dos anões viram essa cena e levantaram uma sobrancelha, mas não deram muita importância. Como Aeryn havia dito, eles eram em sua maioria harmoniosos. Aeryn também era um príncipe gentil que havia dado dicas a muitos deles antes, então não era muito estranho que outra pessoa pedisse sua ajuda. Aqueles que faziam parte do pavilhão dos sonhos eram uma população pequena para começar. Capítulo 2767. Quem é você? Aeryn perguntou friamente, reprimindo furiosamente sua ansiedade. Eu te diria, mas sinceramente não confio que seu cérebro continuará sendo seu cérebro, disse Leonel com uma risada. Aeryn franziu a testa.
Sempre foi ele quem guardou as informações porque ele estava preocupado com a força dos sonhos dos outros. Quando foi que se tornou o contrário? Embora houvesse um proponente do nível de manipulação da força quando se tratava de proteger a mente, a afinidade era, no entanto, um aspecto enorme. Se alguém tivesse uma afinidade da força dos sonhos alta o suficiente, mesmo que o atacante estivesse no estado de criação, havia uma chance de você perceber a manipulação antes do tempo. A Eren estava apenas no estado de ímpeto com sua força dos sonhos, mas sua afinidade era tão alta que ele se sentia confiante em se proteger contra a maioria das pessoas. Ele só precisava realmente começar a se preocupar se o escalão superior dos semideuses começasse a se envolver, mas mesmo assim eles teriam que tomar um caminho lento e sinuoso para lidar com ele. Você não precisa se preocupar muito com isso. O fato de eu estar me expondo a você não conta para nada? A Eren hesitou. Este homem o havia salvado, e tinha vindo até ele primeiro. Toda a ansiedade do que poderia estar acontecendo havia sido esmagada em um único ponto. No mínimo ele poderia monitorar este homem ficando ao seu lado. O que você quer então? A Eren perguntou. É simples, na verdade, você só quer que seu pavilhão dos sonhos siga minhas ordens por um tempo. E se não fizermos? Bem, vamos ver. Leonel começou a levantar os dedos um por um. Primeiro vocês se envolverão em uma guerra. Seus sacrifícios serão usados para enriquecer os outros. Vocês provavelmente acabarão ajudando outra raça mortal a alcançar a semidivindade antes de vocês. Sua linhagem será exterminada. Preciso continuar? A Eren franziu a testa. Não parecia que Leonel o estava ameaçando com essas questões, mas sim que essa seria a consequência inevitável do que estava por vir. Como você espera que eu confie em você? De repente, uma tábua de prata apareceu na mão de Leonel. Porque eu poderia conquistar seu pavilhão dos sonhos num piscar de olhos e nem precisaríamos ter essa conversa. Os olhos de Aeryn se arregalaram tanto que pareciam que iriam cair das órbitas. O mundo não sabia que a tábua da vida estava longe de ser a única tábua que Leonel tinha. Em termos de tábuas sábias, ele tinha duas. Uma era a tábua da vida, e a segunda era a tábua de prata que ele havia recebido da zona do coração valente. Só pela existência da tábua de prata, Leonel conseguiu demonstrar bastante controle sobre as sequências de desafio, só que ele ainda não havia revelado esse trunfo porque não era a hora. Entretanto, desta vez, ele esmagaria completamente os nômades. A tábua de prata podia fazer tudo o que a tábua da vida podia fazer, só que em uma escala menor. Leonel sabia que os nômades, e especialmente o patriarca Chafra, tinham escondido muito de sua força. A menos que ele usasse a tábua, mesmo depois de suas descobertas, ele não tinha garantia de vencer. Você como? O coração de Aeryn estava batendo forte e ele mal conseguia se controlar. As tábuas eram impossivelmente raras, no entanto muitas delas estavam espalhadas pelo mundo, a maioria das quais estavam concentradas nas mãos dos deuses que não podiam usá-las em seu potencial máximo. Afinal, para trazer à tona a força total de uma tábua sábia, você tinha que ser uma ordem estelar sábia, e apenas aqueles naturalmente nascidos com ou descendentes do fator de linhagem estelar do norte poderiam ter esse título. Aeryn já sabia que essa pessoa era humana, mas não esperava que ela fosse da ordem das estrelas sábias. Leonel guardou a tábua de prata casualmente. Lentamente Aeryn começou a recuperar o fôlego e seu coração se acalmou. Originalmente, ele pensou que Leonel estava tentando tratá-lo como uma criança. A quantidade de controle que um chefe de pavilhão tinha sobre um pavilhão dos sonhos era excepcional. Praticamente ninguém poderia ameaçá-los aqui. Mas se houvesse uma tábua da vida, Leonel não estava exagerando ao dizer que poderia fazê-lo à força se quisesse. A essa altura, ele teria conquistado um lugar na bolha dos anões em que duendes e pardais não conseguiriam nem pisar. Entretanto, mesmo com tudo isso dito, ainda era muito difícil confiar em Leonel, enquanto Leonel não estava disposto a contar muito a Aeryn. Na realidade, a coisa mais fácil a fazer seria cessar a força a este pavilhão dos sonhos. Foi tão fácil chegar aqui que até a bolha humana tinha mais proteções. A razão pela qual ele não fez isso foi porque essa notícia quase certamente vazaria para aquele Azura dos sonhos. E se eles fossem metade tão espertos quanto Leonel pensava que eram, eles ligariam isso de volta a ele. Ele não podia permitir isso, não ainda. Vou te dizer uma coisa, Leonel disse de repente. Se você estiver disposto a ficar preso por mim pelo tempo que levar para isso passar, eu te contarei tudo. Aeryn recuou imediatamente. Leonel não disse uma palavra, deixando-o pensar sobre isso. E como esperado, depois de vários segundos, Aeryn assentiu solenemente. Em algum momento, ser excessivamente cauteloso só o prejudicaria. Várias vezes agora Leonel havia exposto pedaços de seu plano que teriam funcionado muito melhor se Aeryn estivesse no escuro sobre eles. Se Aeryn não assumisse nenhum risco, quanta sinceridade ele poderia dizer que tinha? Ambos eram pessoas inteligentes, e Aeryn não conseguia pensar em uma razão pela qual Leonel passaria por tudo isso quando ele poderia tê-lo capturado naquela época. Afinal, a força de Leonel estava muito além da sua. Bom, nesse caso, eu vou te contar tudo. Então, você deve me ajudar a reivindicar a posição de chefe do pavilhão antes de ser aprisionado. Aeryn respirou fundo e assentiu novamente. Ele ouviu atentamente as palavras de Leonel, e quanto mais ouvia, mais seus olhos se arregalavam. Capítulo 2768. Velho Bastian, preciso falar com você. Aeryn se curvou respeitosamente na entrada de um pavilhão dos sonhos. Ele não precisava ser tão educado, mas o velho Bastian ainda era seu ancião. Dito isso, o fato de ele chamá-lo de velho Bastian mostrava o quão próximo era o relacionamento deles. Entre uma voz idosa, porém alegre, veio de dentro. Aeryn sorriu amargamente e então entrou. Quantas vezes eu tenho que te dizer que não há necessidade de tais formalidades, pequeno príncipe? Você já fez mais pela raça dos anões do que eu fiz em toda a minha vida.
Se alguma coisa, eu deveria estar me curvando a você. Um velho pardal, com cabelos brancos e um rosto cheio de rugas, chamou a Eren para se aproximar, pedindo que ele se sentasse no tapete de oração ao seu lado. Quanto mais velhos os pardais ficavam, maiores suas asas se tornavam. Na verdade, alguns deles até mostraram mutações que lhes permitiram crescer múltiplos. O velho Bastian tinha 2 pares de asas que pareciam ter sido arrancadas das costas de uma libélula. Normalmente, para o pardal médio, uma asa com mais de um pé de comprimento já era uma grande vantagem. Mas as asas do velho Bastian eram quase tão longas quanto ele era alto, estendendo-se por mais de 1,20 m. Embora o homem parecesse envelhecido, a única coisa que nunca ficava para trás para os pardais eram suas asas. Ele era mais ágil agora do que talvez qualquer outra pessoa no reino dos anões. Você está me bajulando de novo, velho Bastian, disse a Eren um pouco envergonhada. Só o que você merece, só o que você merece. Agora me diga, por que você veio aqui hoje? O velho Bastian disse com um sorriso jovial. Eu posso dizer que há algo pesando muito em você. A Eren respirou fundo. Mesmo tendo se sentado no tapete de oração, ele teve dificuldade em olhar o velho Bastian nos olhos. Velho Bastian, você vai me odiar se eu lhe pedir algo irracional? O velho pardal olhou profundamente para Eren antes de lhe dar um sorriso significativo. Você usa seu coração demais na manga, pequeno príncipe. É por isso que você é tão facilmente manipulado. Eu falei com seu pai sobre deixar você explorar o mundo, mas parece que você saiu e fez isso por conta própria. HM? O coração de Eren deu um pulo. O velho Bastian riu. Se você quer fugir, precisa ser mais esperto que isso. E deixa eu adivinhar, o relatório que foi marcado como falso não era você, certo? Quer dizer que tem um espião em algum lugar do nosso mundo agora? Bem, eu não me consideraria um espião. A voz repentina quase fez a Eren pular para fora de sua pele. Sua cabeça se virou para trás para ver o Leonel disfarçado, imaginando que diabos ele estava fazendo. Eles já não tinham concordado com uma estratégia? De fato, eles tinham, mas depois de ver a reação do velho Bastian, Leonel sabia que o plano original tinha que ser descartado. O velho Bastian olhou para trás como se não estivesse muito surpreso. Então você é quem está manipulando meu príncipe? O velho de repente soltou um ar digno. Estava claro que mesmo em sua velhice, ele tinha bastante perspicácia restante. Não, não seria eu. Mas preciso da sua ajuda para dar um golpe nessa pessoa. Uma história conveniente, respondeu o velho Bastian friamente. Leonel sorriu. Nada disso o surpreendeu. Ele tinha dado uma chance de 50-50. No mínimo, ele estava feliz que o velho Bastian reconheceu essa falha, porque isso significava que a raça dos anões não era incompetente. Desde o começo, a maior falha em Leonel se esgueirando nunca foi ele mesmo, mas sim a Eren. Se a Eren não escondeu seus rastros bem o suficiente na primeira vez que saiu, seria fácil expor Leonel em vez de confundir a primeira e a segunda invasão como a mesma instância. Sem dizer uma palavra, Leonel virou a palma da mão e revelou a tábua de prata. Dessa vez, o velho Bastian foi ainda mais rápido na coleta do que a Eren. Mas isso foi porque, diferentemente de Aeren, o velho Bastian tinha muitas informações sobre o mundo exterior, como os espirituais que tinham acabado de começar uma campanha contra os humanos por razões desconhecidas. Você está aqui para retaliar os espirituais? Perguntou o velho Bastian. Chega perto. Leonel assentiu sem dar mais detalhes. Minha raça anã não quer se envolver nisso. Tenho certeza de que você é inteligente o suficiente para saber que não tem escolha. Seja eu ou seus inimigos, alguém vai te jogar na briga de um jeito ou de outro. Então por que não fazer isso com um pouco de estilo e mostrar ao mundo que sua raça não é para brincadeira? O velho Bastian ficou em silêncio por um longo tempo e Leonel não o interrompeu. Você quer meu cargo de chefe do pavilhão dos sonhos? Temporariamente. Duvido disso, velho Bastian riu. Mesmo que Leonel mantivesse sua palavra e abdicasse, sua raça algum dia realmente se livraria dele? Ou acabariam em suas garras? Leonel não refutou, não havia sentido em fazê-lo. Com um grunhido, o velho Bastian levantou-se lentamente. Se você quer, então me mostre que você é digno. Se você não pode me derrotar, qual seria o sentido? Leonel riu. Tudo bem, por que não? Leonel gostava bastante desse velho. Ele o lembrava do treinador e do velho Uchi. Embora sua boca não fosse tão suja quanto a de nenhum dos dois, seu temperamento certamente estava lá. O que você gostaria de tocar? Perguntou o velho Bastian. Sinta-se à vontade para escolher, senão você não vai se convencer, certo? Leonel respondeu. Ótimo. Então jogaremos uma partida de Portal. Portal era um jogo não muito diferente do Gol da Terra. A diferença era que o tabuleiro era construído com Force Arts de teletransporte, daí o nome. Você não apenas jogava suas peças normais, mas também movia as Force Arts, mudando a paisagem do tabuleiro ao ativar ou bloquear teletransportes. Era essencialmente um jogo dentro de um jogo. Como as artes da força de teletransporte eram incompletas, elas dependiam muito da inteligência e do conhecimento do jogo Go. Sinceramente, Leonel nunca tinha jogado Go antes, então ele era leigo. Mas sua compreensão da arte da força estava tão além da do velho Bastian que não importava. Ele nem se preocupou em considerar onde colocar suas peças, atropelando diretamente o velho e teletransportando todas as suas peças para longe. No final, o velho Bastian não durou nem alguns minutos antes de desistir. Capítulo 2769. Leonel sorriu enquanto o tabuleiro de Go desaparecia. Parecia que o velho Bastian tinha um temperamento um pouco ruim, embora isso devesse ter ficado óbvio depois da primeira interação. Na verdade, ele estava um pouco envergonhado. A realidade era que ele planejava dar uma chance a Leonel mesmo se ele perdesse. Isso porque ele nem conseguia se lembrar da última vez que perdeu em um jogo de Portal. Ganhar ou perder não significava necessariamente que Leonel era inferior a ele. Ele estava apenas dificultando um pouco as coisas para Leonel de propósito. A razão para isso era porque o aspecto mais importante do jogo, os portais em si, eram feitos para serem criados aleatoriamente.
O problema era que não havia ninguém habilidoso o suficiente para fazê-los. O jogo era extraordinariamente complexo. Assim, geralmente quando você queria jogar com uma pessoa nova, você teria que comprar um tabuleiro na troca do pavilhão dos sonhos. A maioria, no entanto, teria tabuleiros dedicados que eles usavam com certas pessoas para que pudessem manter um nível de justiça. Cada tabuleiro tinha uma variedade aleatória de portais, e esses portais mudavam e se transformavam ao longo do tempo, dependendo dos movimentos feitos, mantendo o jogo novo. Na verdade, o número de variações era tão numeroso que se você planejasse jogar apenas com uma pessoa, provavelmente nunca precisaria comprar outra. Foi aí que a furtividade do velho Bastian entrou em jogo. Ele tinha vários tabuleiros dedicados, mas este em particular era o que ele sempre usava para jogar com um número diferente de oponentes de amplo alcance. Como ele havia visto vários estilos de jogo ao longo dos anos, ele estava em algum lugar no meio, o que significa que o velho Bastian estava um pouco familiarizado com seus portais, mas não tanto quanto estaria se tivesse interpretado a mesma pessoa repetidamente. Isso tudo era para dizer que desde o começo Leonel estava jogando com desvantagem, e mesmo assim velho Bastian perdeu. Era justo que ele estivesse um pouco irritado e envergonhado. Mesmo assim, Leonel achou isso bem adorável. Ele não teve muita interação com seu próprio avô, mas gostava de imaginar que Gervaise não seria muito diferente disso no caso de perder. No entanto, também era difícil para Leonel imaginar aquele homem perdendo em primeiro lugar. Naquele momento, houve um tremor repentino e uma carta de desafio, envolta em névoa branca prateada, apareceu diante do velho Bastian. Sinceramente, esse foi o pior momento. Ele já estava puto, e ao ver isso, quase quebrou a mão com a palma da mão. O desafio foi, sem surpresa, da bolha chafra. A intenção deles era claramente subir de volta para o top 300, e então esperançosamente para o top 200 logo depois, em uma tentativa de retribuir Leonel e Aina por sua carnificina. O que eles não sabiam era que Leonel já estava esperando por eles ali, pronto para derrubá-los com um único golpe. Ele realmente queria ver o que aconteceria depois que o patriarca Chafra morresse. Quando o velho Bastian se acalmou, porém, seu olhar não pôde deixar de brilhar como um relâmpago. Ele olhou para Leonel como se pudesse ver através dele. Leonel riu e levou um dedo aos lábios, pedindo ao velho Bastian que ficasse quieto. Só fazia sentido que o velho descobrisse. Mesmo que ele não conseguisse ver o quadro todo, ele ainda era um mestre da força dos sonhos. Era realmente uma coincidência? Quem mais esse jovem poderia ser senão ele? Tudo bem, vamos lá. Temos um desafio para nos preparar. Quantos eles pediram para participar? 2, disse o velho Bastian suavemente. Entendo. Nesse caso, minha esposa e eu entraremos. HM? O velho Bastian franziu a testa. Ele nem conseguiria entrar? Era impossível para ele confiar em Leonel a esse ponto. Não posso permitir erros e as margens desta vez provavelmente serão menores. Precisamos ter certeza de que trazemos o time com a maior porcentagem de chance de vencer. O senho franzido do velho Bastian se aprofundou. Poderia realmente ser que até mesmo a esposa desse garoto fosse mais forte que ele no aspecto da força dos sonhos? Para que ele viveu todos esses anos? Leonel já esperava que eles fossem com 2. Não só limitaria ainda mais as variáveis, como eles seriam capazes de chamar ainda mais a atenção para a morte de Pequena Raposa. Para essas pessoas, cada uma de suas ações foi meticulosamente escolhida para que pudessem maximizar seus benefícios. E esse era o jogo que Leonel mais gostava de jogar. Não pare de confiar em mim no momento mais crucial, velho. Se for apostar, não faça pela metade. Vá com tudo. Você definitivamente vai levar minha raça Nan para uma guerra, não é? O sorriso de Leonel não desapareceu, mas ele teve que admitir que esse homem era astuto. Em vez de responder diretamente, ele passou a mão no rosto e, de repente, parecia exatamente com a Erin. Não havia nem um único fio de cabelo fora do lugar. Isso responde à sua pergunta? O coração do velho Bastian tremeu. Se Leonel realmente fez algo selvagem enquanto usava o rosto de Aerin, que tipo de tempestade isso causaria? Tudo bem, você vai para o cubo segmentado, Aerin. Aerin só conseguia assistir enquanto Leonel apertava uma mão sobre seu ombro. Olhar para seu próprio rosto era surreal, mas assustador ao mesmo tempo. Ele já entendia exatamente o que Leonel queria fazer. Depois que Aerin foi embora, Leonel olhou diretamente nos olhos do velho Bastian, tentando lê-lo. Quando você faz as coisas, você tem que fazê-las completamente. Há inimigos batendo na porta da sua raça anã enquanto falamos, eles estão pressionando você a entregar os tesouros pelos quais seu príncipe lutou. Eles já tentaram matar aquele mesmo príncipe uma vez antes e farão isso de novo. O pacifismo não vai te ajudar, só vai te atrapalhar. Agora não é hora de se acovardar. Capítulo 2770. As palavras soaram no coração do velho Bastian como um sino. Era quase como se Leonel estivesse atacando sua alma com sua força dos sonhos, e talvez ele estivesse. Mas o velho Bastian teve a clareza de perceber que ele estava certo. Eles já estavam em uma posição passiva. Se não agissem agora, quando agiriam? Eles já estavam procurando uma desculpa para atacá-los de qualquer maneira, então deixe-os vir. Naquele momento, o velho Bastian teve a oportunidade de tomar uma decisão unilateral para toda a raça dos anões. Na realidade, ele tinha prestígio para fazer isso, mas na prática ele sabia que não deveria. Ele era definitivamente um dos 3 maiores especialistas da raça, e devido à sua posição como chefe do pavilhão dos sonhos, ele estava até um pouco além dos outros 2. Mas não era a ponto de poder suprimi-los unilateralmente. Na verdade, em uma batalha real onde ele não tivesse o apoio do pavilhão dos sonhos, ele perderia para os 2. Força dos sonhos simplesmente não se traduzia bem em batalha para a maioria. No entanto, quando se tratava de inteligência, eles acreditavam em sua palavra para a maioria das coisas e seus pensamentos definitivamente pesavam mais. A camaradagem da raça dos anões chegou até o topo. Ele via aqueles 2 como seus irmãos e não queria que fosse de outra forma. Não havia tempo para consultá-los, mesmo que ele quisesse.
O desafio começaria muito em breve, e mesmo que ele tivesse a velocidade para informá-los, eles teriam tempo para ter um vai e vem profundo? Qual seria o sentido de uma conversa meia-boca? Na verdade, só havia uma escolha a fazer. Ele exalou lentamente. Vou confiar em você neste assunto por enquanto. Leonel assentiu. Quando ele se virou desaparecendo, sua expressão era incrivelmente solene. Ele mal registrou a posição de chefe do pavilhão sendo transferida para ele. O que o deixava solene não era a batalha que se aproximava. Mesmo que fosse uma montanha alta, ele a escalaria se isso significasse esmagar os nômades. Sua solenidade tinha tudo a ver com a decisão do velho Bastian. Ele sabia que não era fácil tomar tal decisão, e isso fez seu respeito pelo homem atingir o mais fundo possível. Por nenhuma outra razão além do fato de que ele faria o que era certo por essas pessoas. As projeções do pavilhão dos sonhos se chocavam no ar. Vai ficar tudo bem? A voz de Aina entrou na alma de Leonel. A situação está um pouco estranha agora. Você vai ficar bem, mas eu ainda estou na quarta dimensão. Se definirmos as coisas assim, como desafiante, era a escolha do pavilhão dos sonhos quem enviar. Por causa disso, Leonel entendeu qual era a preocupação de Aina. Se eles aparecessem de repente como um homem e uma mulher, e Aina fosse registrada como a quarta dimensão, poderia ser muito fácil conectá-los. Então, qual seria o sentido dos disfarces? Você não precisa se preocupar com isso, Leonel respondeu. O requisito da dimensão é um máximo, não um mínimo. Os olhos de Aina brilharam com compreensão e ela sentiu. Quanto ao fato de que isso significava que Leonel queria que ela usasse seu corpo da quarta dimensão para lidar com alguém que estava claramente na nona dimensão, ela nem piscou. Ela não acreditava que Leonel a colocaria em perigo. Se ele estava fazendo isso, significava que ele estava confiante, e isso era natural. Esta era uma batalha da força dos sonhos, não do mundo real. Este era o seu domínio. O patriarca Chafra franziu a testa quando viu que não era o velho Bastian atuando. Mas quando olhou para Aina ficou ainda mais chocado. Isso porque não era a Aina que estava ali. Era Lyra. Ele nem teve tempo de entender como diabos tudo isso podia estar acontecendo. Muito menos ele, até o resto estava em choque completo e absoluto. Não que ele não achasse que isso fosse um disfarce, mas ele simplesmente não conseguia ver nenhuma falha. Mas era tarde demais para retirar o comando agora. Eles estavam entrando. Logo seus olhares brilharam e eles entraram na região parecida com um tribunal. O tempo todo, Leonel não estava prestando atenção ao patriarca Chafra porque seu foco estava treinado no segundo homem. Este segundo homem era o mesmo que estava esperando do lado de fora do pavilhão do patriarca Chafra na primeira vez. Suas mãos dos deuses eram maiores que seu dedo de 3 metros de altura, entrelaçando seus dedos no que parecia uma flor de dígitos desabrochando. Leonel o achou interessante porque ele não se sentia menos perigoso que o patriarca Chafra, só que de uma forma diferente. Naquele momento, 3 bolas de desafio flutuantes apareceram, e a escolha foi do Leonel. Naquele momento, o mundo inteiro estava em alvoroço, ou melhor, todos os que estavam prestando atenção estavam. E para a raça dos anões, isso poderia ser considerado o máximo. E quando os espirituais souberam disso, eles também ficaram em choque. O Lorde Coração de Brasa correu pessoalmente para os aposentos de sua filha, e quando ele viu o rosto confuso de Lyra olhando para ele, ele ficou completamente atordoado. Na verdade, por um momento, ele pensou que sua própria filha era falsa, então ele a levou para sua esposa para ser examinada, apenas para descobrir que a Senhora Coração de Brasa havia entrado em um estado de meditação estrita. Mesmo assim, Lyra finalmente conseguiu provar ao pai que era, de fato, ela. Mas isso só os chocou ainda mais. Como pode haver uma técnica de disfarce tão perfeita neste mundo? Como eles poderiam saber que Leonel havia tratado por muito tempo a força espacial de emulação como a força infinita de um leigo? Além disso, ele não só tinha controle imaculado sobre o corpo dele e de Aina devido ao seu índice de habilidade e ao vínculo matrimonial, mas também tinha pequeno tolho além disso. Simplesmente não havia como enxergar através dele. Capítulo 2771. O Lorde Coração de Brasa não tinha certeza do que fazer. Isso era horrível. O que essa pessoa faria se acreditasse nisso? Não, essa pessoa era estúpida o suficiente para fazer isso? Eles poderiam facilmente verificar o funcionamento interno dos espirituais e descobrir um segredo tão grande. Eles certamente não cometeriam tal erro. Se eles caíssem nessa, eles fariam isso de propósito. A raça Nan sabia disso? Não. Como a raça Nan poderia fazer isso em primeiro lugar? Eles estavam enfurecidos porque o mundo não estava dando a eles o crédito que mereciam pela reunião de mentes? Mas isso não parecia estar de acordo com seu caráter. Espere, isso foi feito por aquela pessoa? Um suor frio escorreu pelas costas do Lorde Coração de Brasa. Embora fosse verdade que a calúnia da raça humana foi ordenada por essa pessoa, usá-la como desculpa para unir as duas linhagens puras de sangue e finalmente se tornar uma raça semideus foi ideia somente deles. Era esse o meio que a pessoa estava usando para combater isso? Afinal, o casamento de Lyra com o filho do Lorde da Pedra da Lua era uma parte bem grande do plano original também. O sonho Azura estava atrás deles? Eles estavam insatisfeitos com suas ações? Os pensamentos paralisaram o Senhor Coração de Brasa e ele não sabia o que fazer. Se ele saísse pelo mundo e dissesse a todos que essa Lyra era falsa, ele estaria ofendendo essa pessoa? E se eles fizessem isso, eles poderiam ao menos suportar as consequências. E mesmo que não fosse esse o caso, isso não ofenderia completamente a raça Nan? Isso não pareceu importar porque era claramente um sinal aberto de provocação da parte deles. Mas foi mesmo? Quem diria que a raça dos anões não estava sendo enganada por outra pessoa? Ele tinha recebido notícias de que a raça das nuvens estava pressionando muito a raça dos anões por causa de seus projetos. Isso fazia parte do plano deles? O número de pensamentos realmente paralisou o Senhor Coração de Brasa. Às vezes, ser inteligente demais era uma desvantagem por si só. Ele tinha pensado em muitas coisas que a maioria nem perceberia na superfície, e não tinha ideia de que estava jogando nas mãos de Leonel ao fazer isso.
Esse tipo de paralisia de escolha era exatamente o que Leonel queria fazer. Esse tipo de jogo era realmente o mais divertido de jogar. Flora sentou-se ereta na cadeira, seu olhar piscando enquanto lia o relatório. Como ela poderia não estar prestando atenção ao que estava acontecendo? Para ela, isso era um pequeno interlúdio. Eles empurrariam a raça dos anões para o olho da tempestade e convenientemente os usariam para voltar ao top 300. Mas isso estava muito além de suas expectativas. Alguém está brincando no meu tabuleiro. Ela finalmente pareceu perceber que havia outra pessoa brincando em sua arena, mas ela não tinha ideia de quem era. Quanto mais ela pensava sobre isso, mais ela sentia como se estivesse correndo em círculos. Essa sensação, ela não gostava nem um pouco, porque ela sentia que estava lentamente perdendo o controle. Leonel olhou para os desafios. Infelizmente agora, já que ele estava fazendo o papel de Aeryn, ele tinha que ser mais suave e cuidadoso com suas ações. Muitos pensaram no potencial que Aina tinha disfarçado, mas ninguém poderia imaginar que não era só um deles, mas os dois. E o que o Azura dos Sonhos nem o pai de Lyra sabiam era que ele provavelmente era a maior armadilha aqui. Interessante, Leonel sorriu interiormente. Parece que finalmente tem um pouco de sorte do meu lado. Ele pegou uma e então olhou para Aina. Ele apertou a mão dela e então a soltou. Aina sabia que Leonel não estava fazendo isso porque estava preocupado com ela, nem estava apenas tentando ser desnecessariamente íntimo. O objetivo era mostrar ao mundo que eles eram mais do que apenas amigos. Só essas ações sutis já eram mais do que suficientes. Num piscar de olhos, Aina desapareceu em um desafio individual e Leonel sentou-se e fechou os olhos em meditação, ignorando o patriarca. Aina apareceu em um grande tabuleiro de jogo translúcido. Parecia uma constelação, de certa forma, e cada cruz era preenchida com uma matriz parcial complexa. Era um jogo de portal pela metade. Essa certamente foi a reviravolta do desafio. Originalmente deveria ter sido apenas um jogo, mas se transformou em um jogo que já havia começado. Dependendo de vários fatores, isso poderia facilmente deixá-los em vantagem ou em grave desvantagem. Os dois estavam em lados opostos do tabuleiro. Aina recebeu as peças brancas e o homem com mãos floridas recebeu as costas. Quase imediatamente, os dois começaram a verificar o tabuleiro, mas o que o homem não esperava era que Aina se moveria quase instantaneamente. Ela pousou em um ponto e o portal girou para a vida. As peças se moveram e se deslocaram, e o homem se viu saindo do controle. Aina continuou a se mover, seus movimentos rápidos e ágeis. Da perspectiva de um estranho, você nunca pensaria que ela estava sendo controlada por outra pessoa, sua compreensão de seu próprio corpo era simplesmente imaculada. Ela se moveu várias vezes, aparentemente sem precisar que o homem fizesse o seu primeiro movimento. E essa era a parte assustadora sobre o portal. Quem ia em seguida era baseado no número relativo de peças no tabuleiro. Quem tivesse menos peças ia. Isso significava que se você conseguisse controlar os portais para sacrificar cuidadosamente os seus e os do oponente ao mesmo tempo, mantendo uma posição de perseguição, você poderia se mover continuamente, colocando-se em uma situação cada vez mais vantajosa. Geralmente, isso não poderia acontecer até o meio do jogo. Mas como o jogo estava parcialmente concluído, Aina e Leonel puderam tirar vantagem imediatamente. O homem rapidamente sentiu uma sensação de impotência. Ele simplesmente não conseguia calcular rápido o suficiente. Ele só podia matar. Sua aura elevou-se. Capítulo 2772. Morgoth cerrou os punhos e atacou com um ímpeto furioso. Suas mãos de Deus caíram como uma chuva de meteoros, sufocando Aina de todos os lados. Aina nem olhou para cima. Quando estavam prestes a pousar, ela ativou outro portal e desapareceu. As mãos de Deus pousaram com um ímpeto furioso, mas naquele momento houve uma reação igualmente furiosa. Elas foram quase despedaçadas e Morgoth foi forçado a teletransportá-las de volta para ele através do espaço, exibindo uma habilidade que ele não queria mostrar tão cedo praticamente imediatamente. Seu rosto se contorceu de desgosto, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Ele voltou sua atenção para suas mãos de Deus, vendo que elas estavam em um estado lamentável. Em uma delas, ele podia ver tão fundo quanto o osso. As outras ainda estavam bem porque a primeira foi uma lição suficiente para ele recuar com as outras. Ele já sabia que o tabuleiro do portal não permitiria que ele o atacasse. Certamente haveria um preço a pagar como resultado. Era só que ele achava que poderia esmagar Lyra, ou melhor, Aina, antes que isso acontecesse. Ele não tinha ideia de como estava tão errado. Ele conhecia os limites das habilidades de Lyra, então quando ela se tornou um problema tão grande, Aina nem olhou para cima. Ela tinha absoluta confiança em Leonel. Era uma confiança que levou muitos anos de dificuldades para eles construírem um com o outro. Gente como os deuses não conseguia quebrar essa confiança, muito menos os nômades. A situação no tabuleiro continuou mudando rapidamente. Peças desapareciam e se separavam repetidamente, às vezes mudavam de lugar, e às vezes eram enviadas para o cemitério, sacrificadas para que continuasse sendo a vez de Aina. Quanto mais isso acontecia, mais a expressão de Morgoth mudava. Ele realmente não entendia o que estava acontecendo. Havia apenas uma quantidade limitada de coisas que Aina poderia realizar fazendo isso. Claro, ela estava obtendo uma vantagem cada vez maior, mas quanto menos peças houvesse no tabuleiro, mais chances Morgoth teria de reverter a situação. O jogo de Go terminava quando ambos os jogadores desistiam consecutivamente em uma jogada. Em Portal, as regras eram exatamente as mesmas. Essencialmente, se ainda houvesse lugares para jogar, então o jogo continuaria. E apenas em virtude do que Aina estava fazendo, ela estava constantemente criando mais e mais espaços para jogar. Você nunca poderia terminar o jogo usando essa estratégia. De repente, Aina parou e estendeu a mão. 3 pedaços voaram pelo ar e pousaram em vários locais. Finalmente, eles tinham um número par de peças no tabuleiro e Morgoth pôde ir. Uma expressão feroz apareceu no rosto de Morgoth quando ele começou um contra-ataque.
Ele estava enfurecido pelo que tinha acabado de acontecer. Era a hora de ele mostrar sua verdadeira destreza. Aina pode estar ganhando agora, mas isso foi puramente porque ele não teve a chance de ir. Agora, tudo mudaria. Ele rapidamente começou a fazer seus movimentos e a paisagem começou a mudar. Os que assistiam franziram a testa, percebendo que Morgó estava de fato recuperando a vantagem. Lyra havia cometido um erro? Eles jogaram para frente e para trás até que Morgó de repente conseguiu uma vantagem e fez 3 turnos em rápida sucessão. A situação no tabuleiro mudou mais uma vez e parecia que Aina estava encurralada, tanto figurativa quanto literalmente. Como eles estavam literalmente no tabuleiro, eles tinham que ter cuidado com qualquer esquema que seu oponente estivesse usando. Para Aina, que era muito mais fraca que Morgó, ela tinha que manter distância o tempo todo, especialmente quando era a vez de Morgó. Isso porque durante a vez de Morgó, ela não podia usar os portais para escapar. Na verdade, Morgó poderia usar os portais para trazê-la até ele se ela não tomasse cuidado. Devido a isso, Aina só podia pisar nos portais sobre os quais Morgó não tinha controle imediato. Infelizmente, o número que poderia cair nessa categoria estava ficando cada vez menor. Como resultado, ela estava literalmente presa em um canto do tabuleiro, incapaz de avançar porque estava cercada por quadrados antagônicos. Uma luz sinistra brilhou nos olhos de Morgó quando ele deu um passo à frente. De repente, Aina só tinha uma jogada a fazer, mas o problema era duplo. Se ela fizesse o movimento vencedor, aquele que lhe daria uma chance de mudar a situação em mais algumas trocas, ela cairia na armadilha de Morgó e se teletransportaria em sua direção. Se ela fizesse o movimento perdedor só para se proteger, bem, seria um movimento perdedor. Além disso, era apenas uma tática de atraso. No próximo turno, ela estaria de volta na mesma situação exata, e dessa vez sua mão seria forçada. Como esperado, Aina pareceu ver através disso. Essa era a única chance que ela tinha. Ela rapidamente fez o movimento vencedor e Morgó abriu um sorriso feio. Suas mãos de Deus já haviam retornado à sua forma fluorescente antes, mas agora elas explodiram em ação, aparecendo acima de Aina e derrubando-a. Não havia mais para onde ir e suas peças estavam empatadas. A menos que ela sobrevivesse a isso, ela estava acabada. Mas foi então que algo absolutamente chocante aconteceu. Uma flutuação espacial fez a expressão de Morgó mudar. A última coisa que ele viu foi a expressão indiferente de Aina. Ela nem olhou para a mão acima dela, olhando para ele como se estivesse encarando uma formiga. Esta era realmente a princesa espiritual? Esse foi o último pensamento que ele teve antes de ser despedaçado, deixando apenas gotas de sangue onde antes havia uma pessoa inteira. O mundo ficou em silêncio. Em um momento eles estavam jogando um jogo e no outro, um deles tinha morrido uma morte terrível. Como diabos isso aconteceu? A expressão do patriarca Chafra assumiu o mais feio tom de roxo, sua aura ondulando em ondas. Capítulo 2773. Lyra, ou melhor, Aina apareceu ao lado de Aeryn, ou Leonel. Eles olharam para frente sem dizer uma palavra, aparentemente já esperando esse resultado. Quando o patriarca Chafra finalmente deduziu o que aconteceu, ele tropeçou para trás. A princesa da raça espiritual sempre foi um monstro? Isso era impossível. Ele percebeu o que aconteceu agora. Aina, ou melhor, Leonel, não montou o tabuleiro em prol da vitória. O tempo todo, ele estava manipulando combinações de força e artes para obter o efeito desejado. Mas primeiro ele precisava fazer um teste, e esse teste era precisamente o primeiro ataque de Morgó. Tudo dependia da habilidade da raça nômade de teletransportar suas mãos de Deus pelo espaço. Quem imaginaria que essa habilidade da qual os mais fortes deles se orgulhavam seria usada contra eles dessa forma? No final das contas, para poder criar um teletransporte instantâneo como esse, era preciso manter uma conexão constante entre as mãos flutuantes e a pessoa que as usava. O espaço era uma coisa muito perigosa. Se houvesse um erro em uma plataforma de teletransporte, você não só não conseguiria chegar ao outro lado, mas poderia acabar esticado por milhões de milhas, seu corpo esmagado em átomos. A ideia de Leonel era simples. E se ele colocasse o teletransporte das mãos de Morgó e os portais em conflito? Apenas o menor puxão de qualquer lado poderia acabar destruindo tudo, incluindo Morgó. Mas era muito mais fácil falar do que fazer. Primeiro, ele tinha que travar na frequência exata do controle espacial pessoal de Morgó. Então ele precisava não apenas criar um portal que pudesse perfeitamente contra-atacar isso, mas ele tinha que fazer isso de uma forma que não apenas obrigasse Morgó a atacar um quadrado em particular, mas escondesse suas reais intenções enquanto parecia que ele estava apenas jogando o jogo normalmente. Apenas acertar um desses fatores foi impossivelmente difícil. Acertar todos eles de uma vez foi mais do que apenas um golpe de gênio. Foi impossivelmente monstruoso, a ponto de o patriarca Chafra pensar que estava sonhando. Ele conseguiria fazer isso? Não importava como ele interpretasse o problema em sua mente, ele sabia que não conseguiria. Decifrar o que os dois fizeram era uma coisa, mas fazê-lo de fato era uma questão completamente diferente. De volta à Terra, havia milhares de pessoas que conseguiam dissecar um jogo de xadrez, mas havia apenas algumas dezenas que conseguiam jogar uma partida do mais alto calibre. O patriarca Chafra sentiu seu coração batendo forte para fora do peito. Eles cometeram um erro aqui? O que estava acontecendo? Infelizmente para ele já era tarde demais. Leonel nem lhe deu uma chance de considerar sua opção. Ele escolheu diretamente o próximo desafio e ambos desapareceram. O patriarca Chafra e Leonel estavam de frente um para o outro. O último estava calmo, mas o patriarca, por outro lado, ainda não havia se recuperado completamente. Por experiência própria, ele sabia que precisava se acalmar. Com sua mente nesse estado, era muito fácil para um especialista da força dos sonhos tirar vantagem dele. Mas entender era uma coisa, executar era outra questão completamente diferente.
Pode-se dizer que Leonel matou 2 coelhos com uma cajadada só. Quer o patriarca Chafra quisesse ou não, sua mente estava praticamente nas mãos de Leonel agora. Naquele momento, o mundo tremeu e inúmeras feras começaram a aparecer. Este desafio não foi muito diferente da primeira vez que Leonel enfrentou o patriarca Chafra. Era tudo sobre derrotar bestas. Ambos estavam em extremidades opostas de um longo corredor. Entre eles e o meio, havia 9 seções. Cada seção continha uma besta dos sonhos diferente com vários níveis de força. Quem chegasse primeiro ao centro seria o vencedor desta rodada. Era simples assim. Logicamente falando, o patriarca Chafra deveria esmagar a Eren neste desafio, ele sabia disso. Ele tinha visto os outros desafios ali, e este era o último que ele achava que Leonel escolheria. Mas foi justamente por isso que sua mente ficou tão abalada. O que estava acontecendo? Jin. O coração do patriarca Chafra tremeu. Ele estava observando o tempo todo. Mas como a Eren havia esmagado a primeira besta com tanta velocidade? Uma coruja das neves bateu as asas e avançou em direção ao patriarca Chafra, obscurecendo sua visão do outro lado. Jin. O patriarca Chafra ficou nervoso quando ele golpeou com a palma, apenas para atingir o ar vazio. Um golpe de asa cruzou seu peito como uma foice, mas não conseguiu tirar sangue. A criatura era muito mais fraca do que ele, então como poderia? Jin. 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 Cada segundo que passava, cada som que ecoava abalava o patriarca Chafra até o âmago. Ele estava chocado além da conta. No sexto Jin, ele podia sentir o verdadeiro horror se instalando. Ele iria morrer aqui? Ele não sabia porque o pensamento lhe veio à mente. Ele era muito mais forte do que essas criaturas. Esse príncipe anão não era páreo para ele. Ele tentou se consolar, dizendo que tinha que ser que os espirituais estavam apenas escondendo um gênio. Não podia ser que ambos tivessem uma performance tão chocante, certo? Isso era impossível. Jin. 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 O desespero realmente se instalou. Esse foi o nono. A Eren havia vencido. Jin, os olhos do patriarca Chafra se arregalaram. Ele podia sentir sua mente entrando em colapso. Ele sentiu que havia ofendido alguém que não deveria, mas não conseguia lembrar quem era, não conseguia entender. Ele havia matado muitas pessoas, arruinado a vida de muitas famílias, e não conseguia se lembrar de todas elas. Jin. 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 Os sons foram ficando cada vez mais próximos até que ele viu aqueles olhos. 18 animais estavam ao redor dele, ameaçando-o. Foi quando ele olhou naquele olhar que sua mente realmente entrou em colapso. Mesmo que o rosto fosse diferente, ele se lembrava daqueles olhos. Durante todo o tempo em que Lyra esteve dentro do desafio, ele tinha os olhos fechados. Não era idêntico a como Leonel estava agindo quando Aina apareceu? Ele olhou para o dedo de Aeren, procurando por um vínculo matrimonial. Mas ele não teve sorte. O patriarca Chafra foi feito em pedaços. Capítulo 2774. Leonel saiu do desafio com um sorriso no rosto. Mas como ele ainda estava mantendo as aparências, em vez de um sorriso convencido, parecia um sorriso aliviado. Ele pegou Aina em seus braços e lhe deu um grande abraço de urso, fazendo-a rir. Você é muito mais adorável quando finge ser a Eren, Aina falou para a alma de Leonel. Se você estivesse sendo você mesma, já estaria se aproveitando de mim. Leonel zombou. Você está dizendo que gosta de outro homem? Ele fingiu estar ofendido, embora pudesse dizer as verdadeiras intenções de Aina com facilidade. Com suas almas fundidas, como ele poderia não dizer o que ela realmente queria dizer? Aina riu. Não, eu prefiro quando você é agressivo. Ela cortou seus pensamentos, corando de repente até a clavícula. O mundo exterior nunca poderia ter adivinhado sobre o que eles estavam falando. Para eles, parecia que o relacionamento entre os dois era tão inocente que até mesmo um abraço fazia Lyra reagir assim, e isso tornava os dois ainda mais cativantes e chocantes. Leonel tentou ao máximo não cair na gargalhada, mas sua alma estava convulsionando. Ele poderia muito bem estar morrendo interiormente. Ele sabia que Aina era uma masoquista. Um homem que mimava demais seus sentimentos não era o que ela queria, embora ela também não quisesse um homem que ignorasse seus sentimentos. Pode-se dizer que Leonel era e sempre seria o homem perfeito para ela. Ela só estava provocando. No entanto, ele saber era uma coisa, mas ela dizer isso em voz alta era algo que ela nunca tinha feito antes. Essa era a coisa sobre se comunicar com sua alma. Seus verdadeiros pensamentos geralmente vazavam antes que você pudesse filtrá-los. Dessa vez, ela não conseguiu escapar de jeito nenhum. De repente, Leonel realmente quis levá-la para a cama novamente, mas infelizmente eles tinham coisas para fazer. O mundo estava em um tumulto absoluto. Não era apenas a vitória, mas o que a Eren havia demonstrado. O aparecimento da Tábua de Prata virou seus mundos de cabeça para baixo. Poderia ser que outras raças além dos humanos pudessem ser ordens de estrelas sábias? Ou seria que a raça Nan em específico havia descoberto tal método? A raça Nan raramente interagia com o mundo, e muitos pensavam que isso era porque eles eram fracos e fáceis de intimidar. Pode-se dizer que depois que os humanos ascenderam para se tornarem os enviados das bestas divinas, a raça Nan compartilhou o fundo do poço com ninguém além deles mesmos. Eles eram de longe a raça mais fraca e não conseguiam se comparar aos outros. Como tal, apenas para se protegerem, eles não tinham escolha a não ser se esconder e ignorar o mundo exterior. Mas e se isso não fosse apenas um método de autopreservação, mas também um método de encontrar uma maneira de contra-atacar? Os inteligentes não achavam que isso era uma coincidência. A raça Nan estava obviamente usando isso como uma chance de alertar o mundo. Não apenas as águas deste lado eram mais profundas do que pareciam da perspectiva de um estranho, mas eles ainda tinham mais apoio de poderosas raças mortais como os espirituais. Na verdade, a implicação parecia ser que o príncipe e a princesa de ambas as raças estavam juntos agora. Observando essa cena, pode-se dizer que seja Eren ou Lyra, ambas estavam corando profusamente. Elas nem sabiam como se encarariam quando finalmente se vissem novamente. Bang!
Desta vez, Flora não conseguiu controlar seu temperamento de forma alguma. Ela jogou sua taça de vinho na parede com toda a força que conseguiu reunir, observando a névoa fina e brilhante de líquido vermelho e cristais de vidro caírem. A visão só foi bonita por um momento antes de mostrar os dentes. O vinho encharcou o carpete branco e os cacos de vidro estragaram a tinta da parede. Parecia mais uma cena de crime do que qualquer coisa remotamente próxima da beleza. O peito de Flora arfava, sua fúria aumentando junto com o movimento. Isso foi um grande negócio, um grande negócio. Fosse Pequena Raposa, Morgol ou Patriarca Chafra, todos eles eram peças de xadrez importantes. Eles eram o melhor que ela podia trazer à tona agora sem expor o que estava acontecendo no fundo, e agora todos eles tinham morrido um após o outro. Mas a maior mudança foi a Tábua de Prata. Ao contrário da Tábua da Vida, para que Leonel demonstrasse a proeza da Tábua de Prata, ele teve que literalmente tirar a Tábua de Prata. Claro, era exatamente isso que ele queria que eles vissem. Se ele não a tivesse tirado, então ele poderia ter atirado no próprio pé. Da perspectiva dos outros, a única coisa que eles já tinham visto que exibia tais habilidades era a Tábua da Vida. Se eles presumissem que a Eren tinha uma Tábua da Vida devido à ignorância deles, seria um desastre, especialmente se Flora descobrisse o fato de que ele era Leonel. Mas trazer a Tábua de Prata não deixou espaço para confusão. Tudo isso foi terrível. Se ela substituísse o Patriarca Chafra agora, até os leigos começariam a questionar o que estava acontecendo. Os nômades eram fortes, mas não a ponto de poderem simplesmente retirar tantos usuários de força dos sonhos de alto nível do estado de vida por capricho. Até lá, todo ponto de permanecer furtiva seria esmagado. Nesse ponto, todos os seus planos não estariam arruinados? A única opção parecia ser enrolar por algumas décadas e esperar que isso passasse. Até lá, ela esperava que a guerra com os corujas e os descendentes da raça do vazio ainda estivesse em andamento. Dessa forma, ela poderia voar sob o radar novamente. Mas agora, de repente, havia muitas variáveis envolvidas. Tudo estava arruinado. Absolutamente tudo estava arruinado. Quem está jogando no meu tabuleiro? Ela gritou. Flora respirou fundo, tentando se acalmar. Já que tudo isso não deu certo, só havia uma coisa a fazer. Ela arruinaria a vida de Leonel e o exporia. O mundo viria a saber que ele era um Falques. Capítulo 2775. Leonel apareceu do lado de fora do tribunal enquanto a projeção do Chafra Pavilhão dos Sonhos desaparecia. Ele encontrou velho Bastian parado diante dele, sua expressão em algum lugar entre alívio e raiva. Ele podia ver o tipo de tempestade em que Leonel os havia envolvido. Não havia como escapar dela agora. No entanto, às suas costas, o resto de todos os outros estava olhando para Leonel, ou melhor, a Eren com adoração nos olhos. Eles estavam até mesmo olhando para Lyra como se ela já fosse sua rainha, seus olhares brilhando. Nesse ponto, mesmo que o velho Bastian quisesse, ele não poderia repreender Leonel. Não só estragaria tudo, mas não mudaria o resultado. Venha comigo, disse o velho Bastian finalmente, suspirando e soltando o que pareceu ser um suspiro reprimido. Os céus surgiram e o velho Bastian balançou a cabeça enquanto olhava para cima. Parecia que o que viria, viria. Leonel enviou Aina de volta para o cubo segmentado e puxou a Eren para fora antes que ele mudasse sua aparência para a de um pardal de aparência normal. Assim que ele terminou, duas auras desceram e entraram no pavilhão dos sonhos. Ambos tinham mais ou menos a mesma idade de velho Bastian. Um era um velho pardal com 3 pares de asas de libélula translúcidas, enquanto o velho Bastian tinha 2. O segundo, no entanto, era um velho duende. Se as asas de pardal cresceram na velhice, então para duende, pode-se dizer que suas almas se tornaram maiores. Na verdade, seus olhos praticamente pareciam brilhar, carregando o vigor juvenil de uma adolescente, apesar do fato de que ela tinha as feições de uma mulher bem na casa dos 60. Pode-se dizer que essas eram as principais falhas da raça dos anões. Eles desbloqueavam talentos excepcionais na velhice, mas, a essa altura, já haviam passado do auge físico e tinham problemas em tirar vantagem real deles. Essa era apenas a realidade de suas vidas. Avlauren, espectro, o velho Bastian cumprimentou com um sorriso. Apesar da polidez do chefe do pavilhão, os dois velhos não pareciam muito felizes. Seus olhos pousaram como punhais em Aeren, que imediatamente empalideceu. Na verdade, Aeren sempre foi mimado. Era raro que seus anciões olhassem para ele assim. Mesmo quando ele queria ir ao encontro de mentes, suas reações não eram tão ferozes. Era óbvio que ele definitivamente havia cruzado os limites deles dessa vez, mas o que mais ele poderia fazer? Ele sentia como se eles estivessem sendo lentamente empurrados para um canto. Se eles não agissem agora, então quando poderiam? O que diabos está acontecendo, velho B? Sei que isso não teria acontecido sem sua aprovação. Avlauren voltou sua atenção para Bastian. Pergunte a ele, o velho Bastian jogou a bola para Leonel. Que diabos, velho? Cadê sua espinha dorsal? Leonel perguntou meio brincando. De repente, ele sentiu duas auras se fixarem nele, como se estivessem se perguntando quem ele era. Originalmente, eles queriam expulsar Leonel, mas perceberam que só porque estavam com raiva, não significava que deveriam descontar em um grupo inocente. A raça dos anões sempre foi harmoniosa, na maior parte. Não havia razão para machucar um dos seus desnecessariamente. O velho Bastian desviou o olhar como se não tivesse ouvido as palavras de Leonel. Leonel balançou a cabeça. Todos os velhos em sua vida eram tão pouco confiáveis. Ele ainda não tinha ideia de onde estava aquele avô inútil dele. Ele deveria lidar com tudo isso sozinho? Era preciso lembrar o quão severa era a dilatação do tempo entre os mundos completo e incompleto. Leonel só havia sido atrasado uma fração de segundo durante seu teletransporte de volta ao verso dimensional da vasta bolha, e ainda assim ele perdeu quase 20 anos de tempo. A essa altura, ele já estava nos mundos completos há anos. Não fazia sentido que seu avô fosse adiado por tanto tempo.
Na verdade, logicamente ele já deveria ter morrido de velhice. Leonel balançou a cabeça e se concentrou. Ele olhou os dois antigos membros da raça dos anões bem nos olhos, e, diferentemente de Aeryn, não vacilou. Diga-me claramente, Leonel falou palavra por palavra. Você quer passar toda a sua existência sob o domínio dos outros? As expressões dos dois mudaram antes de ficarem bravos. Estavam prestes a falar, mas foram interrompidos por Leonel. A raça das nuvens e a raça nômade têm perseguido vocês em suas fronteiras, atrás de algo que vocês conquistaram com suas próprias mãos. Ou melhor, seu corajoso príncipe conquistou. Você quer entregar? As palavras dos dois ficaram presas na garganta. Como eles poderiam estar dispostos? Eu posso ajudar você a esmagar todas essas pessoas. Por que deveríamos confiar em você? Você nem é um membro da raça dos anões, é? Spectro olhou para Leonel. Embora não conseguisse ver através do disfarce, a maneira como Leonel falava sobre eles claramente traçava uma linha entre eles. Ele até chamou Aeryn de seu príncipe. Porque eu tenho informações sobre todos vocês que podem prejudicar completamente o seu império. Vocês acreditam em mim? Leonel perguntou com um sorriso. Dessa vez até o velho Bastian franziu a testa. Leonel não tinha mencionado isso antes, então por que ele estava fazendo isso de repente agora? O que ele estava fazendo? Ele estava apenas usando táticas diferentes para pessoas diferentes? Posso lhe dizer o que vai acontecer agora mesmo. Por enquanto, há um grande número de pessoas que estão maravilhadas e adorando seu príncipe, mas muito em breve haverá muitas vozes insatisfeitas. Eles perguntarão por que seu príncipe está se casando fora de sua raça, questionarão os motivos dos espirituais e tentarão criar uma divisão entre todos vocês. Nenhuma raça é perfeita e por mais harmoniosos que pareçam na superfície, isso só os torna mais suscetíveis a tais estratagemas. E você sabe por que isso vai funcionar, certo? Provavelmente porque todos vocês sabem que há uma certa nobre duende que já está perdidamente apaixonada por Aeryn, não? Os lábios de Leonel se curvaram. Somnus fez grande parte do trabalho de coleta de todas essas informações para ele. Não seria uma pena se ele não as usasse? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.